Este podcast foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música EMAN. Está começando mais um podcast A Árvore Musical. Uau! Hoje temos aqui a presença dele. Ele. O ilustre. Poeta. Músico, compositor. Violeiro. Violonista. Cantor. Vocalista da Multiartista. Grande inspiração. A grande Padrinho. referência aqui de muitos Puxa artistas. Pai. Pai do meu filhote, do Cacá, Bancário. Rui Ponciano. Seja muito bem-vindo, Rui, Obrigado, ao nosso podcast. eu que agradeço. Para a sua Ex-sorveteiro. árvore Muito legal. musical, poder aparecer para todos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Que maravilha. História do Uma mundo. honra enorme. Que maravilha. Uma Seja grande bem-vindo. A gente Rui. começa por onde? Pelo raiz? Pelo começo? A gente Não. pode deixar. Agora Eu já quero. Eu tenho essa coisa, me arvoro, eu gosto de me arvorar já a ir gente pra frente. começa pelo começo, Rui. Pelo começo. Que é A a semente. A semente. A semente. A semente é aquilo que ainda não é, mas que tem o potencial inteiro, né? Então, a Que semente. momento que você sente na sua vida que a sua semente de artista, de tudo que você é hoje, germinou? Quando você teve aquela sensação, puta, cara, eu acho que eu vou ser artista. Quando é que você sentiu essa semente germinar na sua vida? Não, eu lembro, que eu tenho assim de memória, o pessoal fala, não, você não tem essa memória. Eu falo, eu tenho essa memória. Foi antes de pensar em compor, foi meu contato com a música, né? Minha mãe, ela gostava muito de cantar, o irmão dela também. Mas eu lembro direitinho que minha mãe, ela dava aula de corte e costura. A gente morava em Santo André, a gente era pequeno. Então, para eu ficar quieto, eu lembro que ela juntava duas cadeiras assim, daí ela punha duas assim para eu não cair, e me punha deitado assim ali. Então eu não andava nessa época, eu lembro disso daí, porque ela punha o rádio, e daí ela punha assim para eu ouvir músicas, ela punha para ouvir, e daí ela falava que eu ficava assim, com os olhos assim, arregalados, e ficava quieto assim, meio encantadão. E realmente Uau, você lembra dessa lembro, experiência, eu lembro de cara? coisa assim Quantos que... anos, Rui? Quantos anos? eu tinha, isso Antes daí eu de tinha andar. antes de andar, eu não falava, não lembro de falar. Eu lembro de coisas que não tinham a ver com a música também, eu assim, num bercinho mesmo, isso daí eu lembro, é coisa incrível, porque eu lembro muito bem, assim, meus avós fazendo sinal da cruz, mostrando, sabe o que para mim? O distintivo de São Paulo, para eu aprender a fazer para São Paulo ganhar, umas coisas assim, tudo misturada, um mix, e eu tenho essas ideias assim, eu lembro disso tudo, né? Tem fotos de eu fazendo a Barbie, eu molequinho, né, assim, que eu não lembro, eu tenho a foto, mas eu não lembro de eu estar, entendeu? Mas a situação musical eu lembro. Não. Daí a gente foi morar no Brás, assim, e na frente da casa da gente tinha o seu Arthur, que era um alfaiate. E aí eu já comecei a cantar. Com quantos anos? Aí eu devia ter uns 6 anos, 5 para 6 anos, porque eu não estava na escola ainda, eu morava no Brás, eu era muito novinho. Daí eu pedi para minha mãe, cantar pro seu Arthur. E eu falava sopradinho assim, ela falava, que tinha o dente. E daí ela me levava lá, para eu de pijaminha mesmo. E daí eu cantava sempre a mesma música, que era uma música que Nelson Gonçalves gravou, mas eu vou só lembrar o comecinho. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa e vá procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepare a minha marmita. Anda, nega, vai se virar. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Vá na feira, joga no bicho, vê se te aguenta. Economize pro dia de amanhã, pois domingo tem jogo, preciso do troco no Maracanã. Bate bola, eu sou fã. E eu ia cantar isso daí. E a minha viagem ali não era nem... foi meio assim, proposital. E eu tinha uma segunda intenção com isso. Qual que era? Ele tinha ali um negócio mágico. Era um telefone. Telefone para mim era um fascínio. Eu lembro assim, até arrepio, porque era um fascínio. Era um fascínio. Eu ficava fascinado, porque daí eu queria mexer, né? E ele falava assim, não, você pode e tal. Daí ele ligava para alguém.
Daí eu ficava ouvindo assim, eu falava assim, não é possível, bicho, será que as pessoas estão andando ali nesse fio, assim? Era um fio encapado, né? Eu ficava pensando mesmo nisso daí, eu falava assim, puta, mas elas estão falando fininho e tal, elas são pequenininhas e falam assim, né? E eu lembro disso daí. Então, a música, quando eu percebi que eu queria compor, foi antes de eu começar a tocar, que eu comecei a escrever. Logo que eu aprendi a escrever, minha irmã me alfabetizou antes de eu ir para a aula. Então, quando eu cheguei no primeiro ano, tal, porque eu não fiz pré, não tinha na época, eu já sabia ler e escrever. Então, primeiro dia de aula, eu fui, daí na hora de saída, assim, eu tô saindo, daí a professora, fila, né, para sair, todos os pivetinhos, né? Primeiro dia, não esqueço. Daí ela chegou, cadê seu material? Sua pasta, sua mala, sei lá. Eu falei assim, não sei. Ela falou, onde você está sentado? Eu falei, não sei. Daí a menina falou assim, ele está sentado lá atrás. Daí ela foi lá, pegou assim uma mala, uma malinha preta, né, uma pasta estranha. Ela pegou, ela falou assim, tá, seu cabeçudo, nunca esqueço. Daí ela engoliu, porque como eu já cheguei adiantado, eu fui primeiro aluno. Na época, o primeiro aluno, ele ganhava sempre é uma fitinha verde e amarela que você punha no peito, primeiro aluno. O segundo era aqui e o terceiro aqui. Não lembro dos lados, mas... E eu, daí sempre fui primeiro aluno. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Só não fui o melhor aluno. Quer dizer, fui o melhor aluno no quarto ano primário, né? Mas daí eu desmundei, porque daí a gente ia ter que fazer admissão junto. E daí o que aconteceu? Eu já não tirei 100. Passava tudo com 100, né? Daí o diretor escrevia de 10 em 10 anos, o aluno passa com 100, daí no segundo ano. Daí no quarto ano, na prova final, passei com 9,8. Estragou, não pode falar palavrão, né? Pode. Estragou. Mas falou que vai levar a escola. Né? Não, daí estragou, né? Por quê? Daí eu... Sabe por quê? No ditado, alguma coisa ela falou pinguim. Pinguim, e eu não pus a trema. E hoje não existe mais hoje trema, não tem mais, então tá eu vendo? teria tirado Que 100 não também. funcionava. Mas aí até era uma brincadeira, eu falei, depois eu virei meu apelido e virou pinguim. Assim, num determinado tempo, né, que a gente estava começando, eu, Patrícia, fazia um tempo, voltava, mas numa dessas voltas, daí eu falava assim, que a Patrícia... Não sei que meu sobrinho falou assim, parece uma foca, né? Eu falei, pô, eu sou o pinguim. Né? Mas assim, o pinguim, Daí a pessoa perguntou assim, mas por que foca e pinguim? Eu daí falava assim, pinguim, sempre afim, foca, do minhoca, né? Mentira idiota, né? Mas é um barato isso daí. Mas não tem nada a ver, né, com a semente. Já germinou. A semente é bem... Nossa. Psicodélica. Mas daí por quê eu falei isso daí? Porque daí meu pai, ele comprou uma vitrola, já comecei a escrever, ele comprou uma vitrola e ele comprou 3 discos. Ele comprou um disco do João Gilberto, ele comprou um disco que era o Chopin e comprou um do Juca Chaves. Né? Caraca. Pô, e o que aconteceu? Tinha uma artista mirim, que eu fui ver um filme, meu avô acho que me levou para ver um filme no cinema, que era Marisol. Que era uma loirinha assim, loirinha de olhos azuis, né? Me matou, né? Eu fiquei apaixonado, porque eu tinha uma coisa assim, isso daí não tem nada a ver também, mas eu sempre fui um menininho muito safado, assim, eu era safado. Eu lembro que, por exemplo, tinha a vizinha da minha tia, Zezé, né, do Milede e tal, que era a Nicinha. Eu lembro que eu amava a Nicinha, amava muito. Daí quando eu ia lá, ela me pegava no colo. E eu ficava louco, eu ficava olhando os peitos dela. Eu ficava olhando assim pra dentro dela. Seja quem Ficava você olhando. é, não é E ela, criança, esse eu lembro que ele podcast. empurrava assim meu queixo e falava assim, esse safadinho ficou... E ela fazia eu voltar a olhar. Com quantos anos, Rui? Isso daí ela me pegava no colo, né? Eu amava ela pegar no colo. Que barato. Mas eu era bem safado mesmo. Tinha umas coisas engraçadas, né? Mas por que eu falei isso mesmo? A gente tava... voltou pra semente. Voltou pra ser a semente. Marisol. A Marisol, rádio, onde eu comecei. Daí eu punha o quê? Eu punha o disco de Chopin, piano lindo, maravilhoso. Até hoje eu amo Chopin, acho uma coisa assim... Porque eu fico imaginando esses caras, que eles compunham essas coisas,
o que será que eles viam, né? O que eles viam É. para eles comporem essas coisas incríveis. E eu ficava ouvindo Chopin, tinha um álbum de figurinha da Marisol. Então eu punha uma figurinha dela aqui, assim, encostadinha aqui, daí ficava escrevendo, não tocava violão, daí ficava escrevendo. Inspirado. Escrevia poesia, um monte de poesia, me acabava. Ai, gente. Daí música de Chopin? Então, daí eu comecei a escrever umas coisas. Daí eu comecei a escrever e daí logo minha irmã ganhou um violão do meu tio, o meu irmão da minha mãe, e ela desistiu de tocar. E daí eu comecei a pegar o violão, daí tive uma professora, Maria do Carmo, lá em Santo André ainda, ela dava aula numa garagem. Daí eu comecei a tocar, mas eu começava a tocar e falava, porra, mas por que eu tô tocando isso daqui? Não adianta. Parecia que eu não via, assim, a ligação de cantar e tocar e o violão acompanhar. E daí, num estalo, assim, acho que pela minha insistência, eu comecei a entender que você cantava aqui, você ia cantar qualquer coisa assim, né? E eu comecei a entender que as coisas se encaixavam. E eu me tornei um dependente químico do violão para compor, sabe? O violão, ele me insinua os caminhos que eu devo seguir para eu compor, né? Uau. Que nem tem o Rabicho que compõe só o tamborim e tal, né? Teve aqui, Teve aí, né? Então, ele não tem uma harmonia. Aliás, toquei com ele, né? No domingo, fizemos a última música. Dos pais, ele né? falou que você tocou com Fizemos, ele. Muito Eu legal. mandei uma música para ele, mandei a estrofe, já a linha musical, né? E ficou legal. Também fala muito sobre isso daí também, né? Sobre a liberdade, se você encontra alguém que ama lhe prender, tal, você quebra essa tranca, abre essa porta e vem para o mundo acontecer e tal. E daí ele terminou, ficou muito legal a parte que ele fez, muito legal. Mas então, daí eu comecei a escrever. Quando eu comecei a tocar violão, eu já comecei a compor, né? Já comecei a compor. Peguei aqueles escritinhos que eu tinha quando era mais novinho, modifiquei alguma coisa e comecei a fazer minhas primeiras músicas. Minha irmã, isso daí quando tinha 11 anos, né? Quando minha irmã era minha parceira. Assim, ela gostava também de escrever, e a primeira música que eu fiz mesmo, eu fiz com ela, né? Mas daí tivemos essa bandinha aí, né? A gente foi ter aula com o professor Cego lá em Santo André. Ele dava aula de tudo, seu Ari. Ele dava aula de violão, contrabaixo, bateria, era o que a gente precisava, né? Cego. Que barato. E multi-instrumentista. Muito instrumentista, tocava tudo muito bem, tirava qualquer música. Ele era mágico, né? E tinha um outro senhorzinho cego em Santo André também, que ele morava na esquina de casa, ele também tocava. Ele ficava ali na garagem e pegava e tocava. Daí ele tocava o hino nacional, sabe? Assim, só solava. legal. Ele fazia assim, juntava as cordas aqui, assim, e fazia um tipo de um barulho assim, como se fosse como se fosse uma percussão, uma caixa, né? Que legal. Aí ele começava, ia fazer os harmônicos. Eu achava bonito que ele tocava muito bem. Ele tocava Abismo de Rosas, tocava muita música clássica. Bom, eu acho que eu fugi da raiz, já fui lá. Não, mas você, né? Não, tá na você semente. tá falando Na da semente, semente, que é quando você É isso germinou, né? E você falou, na Isso. verdade, desse germinar, que é um processo, pelo visto, né? Várias Desde lá coisas, de bebê, aí até quando você começou a compor, né? Isso mesmo. Pela Nossa. Marisol. Muito lindo. E daí, então, eu percebi isso daí, dessa coisa das intenções, né? Daí um pouquinho mais já adolescente e tal, e já disputando, assim, os namorados com meu irmão, o Dedê. Mas o Dedê era foda, bicho. O Dedê era fora de série. Ele era muito bonitinho, o Dedê, sabe? Bonito, então não tinha chance com ele. Você saía com ele, a que eu queria ia ficar com ele. E o contrabaixista nosso também, puta, muito bonito, lindo, maravilhoso, o Enéas, Você né? teve que Bonito. mostrar suas outras habilidades. Então, né? daí, Artista. com meu irmão, eu Céu. falei, a Simone, a gente foi a primeira namorada que a gente gostou juntos, né? E daí eu falei, puta, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu era Não estranhinho. bater na mesa pra não Ah, tá. afetar o Eu som. era estranhinho, porque eu era muito, assim, orelhudo, assim, orelha muito, assim, abanada. E minha mãe, essa daí eu nunca perdoei minha mãe, ela cortava no cabelo da gente, americano bem curtinho. Que sabe quando o Ronaldo fez aquilo lá que você deixou a franjinha aqui, o resto careca? Mas ressaltava a minha orelha, né? Então, eu imagino, era sadento,
né? Orelhudo, O médico. cabelinho ridículo. E daí fomos morar em Ourinhos, e em Ourinhos foi engraçado, porque um dia eu tô passando assim, ia comprar pãozinho, que eu sempre ia ali, né? E o rapaz até achava bonitinho, que ele chegava assim, me vê meia dúzia de pãezinhos. E ele falava assim, vem cá, chamava o amigo dele, ó, fala como você fala pãezinhos. Pãezinhos. Eles dois davam risada. Mas isso daí eu gostava, mas daí uma vez eu fui, justamente foi um primeiro trauma, assim, que eu falei, pô, né? É foda. Daí eu tava assim, eu achava meu irmão lindo, eu já achava, porque ele parecia muito minha irmã, maravilhosa também, né? E eu achava meio estranho, eu mais loirinho, os dois eram cabelo bem escuro, sempre me achei meio adotado, né? Mas me incomodava também, falava assim, pô, se for também, né? Foda-se, né? Não tem problema. Esse negócio de, pô, você ficar com trauma, ser adotado. Grande bosta também, desculpa. Grande coisa, né? Você ser, né? Se pensar bem, é mesmo. O que tem que ser adotado? Legal, né? Alguém te escolheu. Mas daí o que aconteceu? Daí tô andando assim, em Ourinhos, daí passa os moleques dos 14 anos. Eu devia ter uns 7, aí já tava na escola. E daí... Eu sei que o moleque olhou pra mim e falou assim, puta, moleque feio. Acabou comigo, eu sabia, né? Eu tinha espelho, eu sabia. Daí eu fui com o tempo falando, puta, não vou ter chance, bicho. Gostei da Simone, Dedê gostou, ela ficou com o Dedê. Gostei de mais quem? Da Marilu, o Dedê gostou também, ficou com o meu irmão. Falei, puta, vou ter que ter um atributo melhor, que essa sua orelha. Esse monte de sábio, falando assopradinho, não vai dar certo. Daí eu falei, comecei a tocar violão também com uma intenção, assim, de... Se destacar. De poder, né, equilibrar as forças com meu irmão. E deu certo. A gente continuou namorando as mesmas meninas, né? Ainda bem que as mulheres Mas sabem às vezes valorizar ficava, o que tem valor, não, né? E às vezes eu ficava primeiro ainda do que ele, a namorada. Então já melhorou, né? Equilibrou ali. Mas isso daí seria seiva? Agora Ainda sim, não. liga pra próxima. Pra Jesus. Ele já tá pensando na lavoura toda. A gente vai pra raiz. Pra né? raiz. Então, pra raiz. Perguntando quais são as suas origens, quais são as suas, né? Se você quiser trazer um pouco sobre a sua família, seus amigos, seus ídolos inspiradores, Ah, sim. suas principais influências na música, na arte, né? Nesse processo inicial, quais são as suas bases fundamentais, assim? Então, ainda em Santo André, quando eu morava lá, adolescente, já adolescendo, né? Já tocava, já tinha essa... A gente formou essa bandinha, Little Boy, a gente ia tocar na televisão, tudo, né? Tocava, ia lá, um monte de banda. E tinha uma banda que eu achava muito legal, que era Manhã Liberdade. E a gente era muito caretinha, né, bicho? Assim, quando eu via os caras tocar Manhã Liberdade, que era um pessoal um pouquinho mais velho, mais jovem ainda. Tinha um programa que era Júlio Rosenberg, que passava de manhã aos domingos. E um monte de banda. Então você tinha que sair de casa às 4 horas da manhã. E daí meu pai começou a levar, porque quem levava a gente era o pai do guitarrista, pai de Ivan, que era um alemãozão grande, sabe, assim... Não sei se ele fugiu da guerra, fugiu da Alemanha, mas era um alemão grande. E ele enchia a cara. Ele soltava o carro pro filho dele, e o filho dele, o Ivan, tinha o cabelinho assim, ele ficava pequenininho assim no Fusca, e a gente ia passear com ele. Ele pisava, né, bicho? O pai dele soltava o carro para ele. E o pai dele era o seguinte, o pai dele... Daí ele bebia, ficava no sofazinho assim, ele punha música clássica, falava assim, essa música aqui, Wagner, né, a música que Hitler gostava, né, também, assim, essa música corre no meu sangue e tal, e daí ele falou assim, porque eu sou guerreiro, lutador, e essa época aí, 12 anos, eu comecei a fazer judô, eu cheguei à faixa marrom de judô, e eu falei assim, eu faço judô, ele falou assim, judô, o que é judô? Eu sou não sei o que lá, ele falou assim, você sabe algum golpe? Eu falei, sei. Ele falou assim, então me dá um golpe. Pô, eu dei um golpe. Caiu no chão. Caiu no chão, Derrubou o armário. Derrubei o homem no chão. Alemão, bicho. não. Mas tava Aí você bêbado. Ele parou, ele tava chapadinho, né? Ele sempre tava chapado. Daí o pior que Tinha um aconteceu... ponto a favor, né? Bicho, ele ficou roxo a perna dele. Daí ele não podia mais levar a gente. Daí meu pai tinha que levar. E meu pai também gostava de beber. Né? Meu pai nosso motorista. Daí eu lembro que uma vez ele foi levar a gente, ele põe almofada aqui, né? Pra não encostar. Nossa, ficou roxo um tempão. Nossa, bicho, daí... Mas isso aí também tem nada a ver, né? Não, suas raízes,
suas influências, né? Não, mas Essa fala- da família. Influência é lógico, foram essas coisas que eu vi, né? Até tô chorando de rir porque é engraçado, vai estragar minha maquiagem. Aí tá muito divertido. Eu sabia que ia ser divertido. Eu achei que fosse ser mais sério, né? Mas daí a gente foi tocar em vários lugares com essa bandinha aí, Little Boys, e tinha essa Manhã Liberdade, que os caras faziam umas músicas assim, cantavam música de protesto na época, né? Era legal. Daí eu comecei a fazer umas músicas de protesto também, fiz, né? Mas a gente não tocava... A nossa banda era assim, a gente tocava mais a versão dos Beatles. Eu tinha casado com uma prima da minha mãe, que ele entendia de inglês, ele mora nos Estados Unidos, o Nicholas. E daí a gente pegava, pô, você não consegue traduzir música dos Beatles? Então ele traduzia, daí a gente fazia uma versão. E tocava na TV e tudo. A gente tocava. Que legal. A gente fez versão do que depois o Beto Guedes cantou, mas não com a nossa versão, né? E aí a nossa era: eu estava em um jardim onde haviam sinos tocando, mas eu não os ouvi tocar. Daí você vê a versão que o Beto Guedes canta, muito mais bonita, mas a gente fez em cima da letra mesmo, mais literal, sem tentar né? fugir. Mas daí uma grande inspiração para mim realmente foi Beatles. Quando Beatles apareceu, que um amigo meu falou: olha isso daqui, olha aqui, um compacto duplo, né? Beatles, o primeiro que chegou no Brasil, tal, ele apresentou, o Ivanei, ele apresentou pra gente. E, pô, daí eles foram, foi ter o filme deles lá, nossa, que era o Help, os Reis do Iê, né? Mas eu fui no Help. O Help já estava um pouquinho mais velho, daí eu fui 3 vezes lá no Cine Carlos Gomes de Santo André. Bicho, era o primeiro a chegar. Amava os Beatles. Eu amo, acho que deu muito certo a banda deles, né, tudo. Mas, assim, antes deles foi o que eu ouvi primeiro mesmo. As coisas que Nat King Cole, que meu tio tinha disco, ele ouvia... Nat King Cole ele ouvia bastante. Minha mãe gostava de Ângela Maria, Nelson Gonçalves, meu pai gostava. E é um barato que daí chega uma época na sua adolescência que você renega, né? Aquilo que não é para sua idade, né? Você gostar de coisas assim. Então, você renega. E depois parece que você retorna e você... Eu, por exemplo, ouço o Nat King Cole, acho a voz dele linda, bicho. É uma voz maravilhosa, assim. Ele tem uma coisa que eu gosto, né? Mas daí que eu vou dizer, é Beatles, antes dos Beatles, João Gilberto, que foram os primeiros discos, João Gilberto, Chopin e Juca Chaves. Juca Chaves, inclusive, quando ele veio aqui em Mogi, a gente que fizemos tudo com ele, né? E eu gostava muito dele, mas não gostava assim das músicas satíricas, tá? Ele gostava das músicas líricas, adolescentes que ele fazia. Menina, ouça o que eu digo, meu castigo, eu tive só por te adorar. Ele tinha umas coisas assim, modinha que ele fazia. Então eram músicas assim, melódicas, com uma harmonia simples e tal, e uma letra assim, terrível, né? Quando ele tem um finalzinho de uma música. Quando afinal, então, quando vier me ver no caixão, assim, né? Dramático. Outra coisa, minha mãe, eu lembrei da minha mãe aí, minha mãe tinha uma coisa com a gente também assim, brava, porque a gente eram 3, né? A gente, até um determinado tempo, a gente brigava, né? Brigava. Até que chegou uma época que a gente resolveu, entramos no acordo, não vamos brigar mais. Primeiro que relar a mão, no outro tá errado. Minha mãe, quando a gente começava a discutir, minha mãe tinha, a gente era também criança, ela tinha uma coisa que fazia a gente já parava e já começava a chorar. Mãe, para. Ela cantava uma música que era música triste, que falava eram 7 costureiras e nenhuma namorava. No meio daquelas 7 era eu que namorava um mocinho, filho de um alfaiate, me levou à casa dele e depois me abandonou. Daí o cara fez a menina, e na época era coisa assim meio pesada, né? A menina já perdeu a virgindade nova. E daí meu pai, meu bom paizinho, vinha aqui pedir perdão. Daí ele fala: Deus engata a filha, vai viver na perdição. Fala com o irmão fala, vai viver. Daí o que aconteceu? E a gente, como ela que tinha cantado, a gente já sabia a história quando ia acabar, né? A gente já parava, né? Mas minha mãe, ela tinha essa coisa dela ir até o fim.
que pra gente não brigar mais. E daí, assim, no alto daquele... Ela parava a briga de vocês com música. Uma música. E o finalzinho era assim: no alto daquele morro vivia a bela morena, a pobre da Iracema, que morreu envenenada. Terro de Iracema parecia uma procissão. Apareceram os 3 anjos. Mas antes disso tinha... A mãe de Iracema chorava de nostalgia ao ver sua filha morta, esticada na lousa fria. Tem umas coisas assim. Acabava com a gente, né? Ela tinha mãe, então ela manipulava a gente. Ela tinha muita coisa da música, era incrível isso daí, porque a gente, às vezes, quando tinha quando a gente tinha que dar uma caminhada, eu nunca esqueço, bicho. E ela não queria levar a gente no colo, né? Eu, quando eu estava com ela, andava muito com ela, né? Filho do meio. Acho que é a hora que mais andava. E daí a gente estava andando e ela começava. Falei, mãe, tô cansado, me pega no colo. Ela falava assim, não, vamos lá. Ela começava, andei, cansei, parei, sentei, deitei, dormi, sonhei que andei. Daí ela ficava isso daí, nesse círculo vicioso, né? E a gente ficava meio assim, bobo, né, com a música. Eu ficava assim, bobo. Daí não esquecia a canseira, né? Porque ia nisso daí. Né? Sonhei que andei, cansei. E é uma música mesmo isso, né? É uma música, isso mesmo. Minha mãe, meu pai. Andei, Sonhei que andei. Manipulava, nossa, ela manipulava mesmo. E daí ela... As lições da mãe, né? E a minha mãe tinha uma música que eu gostava, que foi uma das primeiras que comecei a cantar com ela. Que é... Quantas são 3, são 4, 5. Quantas são a pedir meu coração. E essa música, daí, com prazer, solteiro, mano. Ó Isabel, com você eu sou capaz de fazer a lua de mel. E falava de várias mulheres, né? Juraci, eu fico triste, Juraci, você não me liga, não. Leonor, eu vou te ver domingo. Leonor, eu te espero no portão. Ó Conceição, ainda tendo uma saudade dentro do meu coração. E ela cantava, e essa era legal porque assim, começa, quantas são 3, são 4, na hora que falo 4, daí já entra o quantas. Então, por exemplo, eu falo, quantas são 3, são 4, 5, fala quantas são 3, são 4, são 3, são quantas são, 3 são quantas são. Tá, Daí fica um seguindo o outro, É. canta e contracanto, né? Que legal. Isso daí também sempre achei a coisa legal de cantar juntos, né? Meu tio, outra coisa também, meu tio e minha tia, Zezé, Milene, eles faziam saraus na casa deles. E eles tinham um gravadorzão de rolo, e aí a gente começou a exercitar de cantar assim juntos, antes até da banda. A gente cantava assim, fazendo segunda voz, minha tia cantava bem, tinha ali a Odair, Terezinha, o Queiroga, e ali é um barato que eles eram assim, na época, eles eram modernos, né? Porque ia gente assim sabe, era uma integração total, na época que gay era discriminado, né? Iam vários, assim, o professor Queiroga, não sei se vocês conheceram, que era... Você está falando isso em 2022? Não, isso daí... ainda tem muita discriminação. Não, em Santo André eu tenho uma lembrança, assim, terrível, de lembrar que eu tinha o Odair, que ele morava lá perto da Travessa Penedo. Bem mais pesado. Né? E ele pintava o cabelo de caju e tal. Ele era gay. Eu sei que a rapaziada, assim, o pessoalzinho mais velho e tal, devia ter meus 11, 12 anos, foram lá em frente à casa dele fazer protesto para ele ir embora, porque eles não queriam gay lá. Eu achei isso daí absurdo, né? Porque eu nunca, nem desde criança, nunca achei, né? Eu sempre achei estranho a pessoa achar que pode, né, interferir na vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver consigo, né? Então tinha essa coisa assim, e era muito legal na casa da minha tia, sempre tinha isso daí. Bom, isso daí também fazia parte, pra gente começar a cantar. E eu sempre gostei de cantar, então, com vozes, gente cantando junto, né? Daí, bom, as influências maiores foram essas mesmo, né? Eu tinha uma época que eu falava assim, não quero ouvir muita coisa, não. Eu ficava pensando na ideia, assim, por exemplo, se você soltar um garoto com um violão numa selva, ele não ouve nada. E deixar ele só com o violão, ele vai crescer com o violão. O que será que ele vai produzir? Será que ele vai produzir uma coisa assim que super... Porque se a gente pensar bem, as canções que a gente faz, eu tenho essa filosofia mesmo, que eu acho assim, por exemplo, eu fiz uma canção? Não, eu fiz,
mas eu sou parceiro de toda a vivência que eu tive na minha vida, né? Não só musical, mas de amigos, de parentes, de acontecimentos, né? A gente é coautor, a gente, né? Porque se não fosse a vivência, a experiência da gente, a gente não comporia nada. Opa! Tudo aquilo que escutou ao longo da vida. Tu é italiano, tem coisa de italiano, ficar mexendo com a mão, né? Aí tem gente do lado do seu, desculpa, né? Mas eu tinha essa coisa de desculpa, é uma coisa que eu gostava também de pedir. Eu gostava muito de jogar bola. Hoje eu não jogo mais porque... Não, o joelho tá bom, eu patino, né, tal. Mas eu jogo futebol, FIFA, né? Online, tudo, jogo. Sou viciado. Eu tenho que jogar pelo menos umas 3 partidinhas por dia. Porque senão eu fico tremendo. Não é, meu, sou viciado. Jogo bem, hein? Jogo bem mesmo. Pô, bicho. É coisa que eu gosto de fazer. Mas daí na música... Bom, daí na música, o caminho da música. Continua? Ou As tem... raízes? Aí, não, a as gente... raízes, raiz. Tem mais embasamento. raiz? Tem Agora mais... vai chegar Tem no mais tronco. raízes? Claro, eu Você vi quer muita colocar? coisa. Lógico, eu vi Yes, muito Yes. Eu chegar vi nessa parte Chico Buarque, progressiva lógico, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Beto Guedes. Por exemplo, Milton Nascimento, eu gosto pra caramba, mas eu sempre fui assim... gostei muito de ouvir o timbre da voz do Beto Guedes. Eu sempre gostei mais ainda do que o Milton Nascimento, né? E eu reconhecendo, assim, que Milton tem uma voz mais legal, mas pro meu gosto, eu preferia Beto Guedes. Acho que é porque a minha influência de João Gilberto, né? Como uma das primeiras coisas que eu vi bastante, João Gilberto, eu sempre gostei de coisa menos. Minimalista, um pouco, sabe? Eu prefiro muito mais uma Maria Gadu do que uma Ana Carolina, essas coisas com voz muito forte. Embora goste muito da voz da Bethânia. Hoje, acho que ela está com a voz até mais gostosa, né? Assim, no começo ela cantava com a voz muito forte, mas cantava muito também, né? Então, por que eu tô falando mesmo? Das suas raízes. Das raízes. Então, Influências. as raízes são essas daí, né? As coisas antigas também, que eu acabei ouvindo, e a gente acaba assimilando, né? Então, daí a gente... Mas eu nunca fiz, assim, uma música... pensando, vou fazer parecida com essa. Eu acho que isso daí não tem nada a ver. Não, Por isso que eu gosto de me sentir assim, aquele garoto que ficou numa floresta e não ouviu nada e faz uma coisa assim que seria dele, né? E é muito louco até pensar nisso, porque se você vai ver, por exemplo, outras culturas que são bem diferentes da nossa, como, por exemplo, a cultura indiana ou China, né? Já é outra coisa. Eles construíram a musicalidade de outro lugar, né? Inclusive com uma outra escala, tudo, Porque eu gosto de tocar percussão, né? E aí a gente frequenta algumas coisas assim, indianas e tal. E aí eu já morei na Índia, tudo mais e tal, e com o Ria aqui também. E aí a gente toca, ele pega o violão, a gente pega pra tocar uns bhajans, umas coisas. E eu tô aprendendo com a galera que sabe que aprendeu na Índia, que sabe tocar aquele ritmo deles, né? Então, assim, é uma outra pegada, é uma outra rítmica. E, assim, é impressionante. É uma outra harmonia, né? Eles têm uma outra... cara. Os comas, né? É impressionante. Essa história que você falou do Galo... O Vila Lobos parece que fez isso, né? Passou um tempo na Amazônia, só ele com violão, catou, foi lá doidão lá. Mesmo, então, cara? Foi lá ouvir Idapuru e... Foi buscar isso aí, né? Foi buscar as Gênio, né? raízes. Gênio, Vila Lobos. Fez, né, cara? Eu toquei um pouco de Vila Lobos, assim, eu fiz um pouco de violão clássico, né? O Vital Medeiros, um professor maravilhoso, Nossa, bicho, fantástico. que teve aqui, né? Ele me ensinou muita coisa, corrigiu muitos posicionamentos, que depois eu descorrigi, ó, a gente tinha que tocar assim, né? Pra tocar clássico, né? Mas eu tinha, meu tempo assim, sempre foi assim, muito dividido em muitas coisas que eu gosto, né? Então não sou aquele rato que só fica, todo dia eu pego o violão, mas não sou aquele rato que fica assim, passa o dia violão, só violão. Eu acho que você tem que viver a vida também, né? Eu acho legal. Por isso que eu costumo dizer, né? E eu costumo pensar, eu penso isso, que a cultura punk na música foi muito interessante para isso, né? Porque ela, assim como a Tropicália também, na época da rigidez, daquele gesso que existia na MPB, a Tropicália veio libertar, né? Eles cantaram Vicente Celestino também entra na... Nossa, eu nem gostava. Tinha uma coisa engraçada, aí agora eu lembrei também. Depois que eu entrei na escola, fiquei um pouquinho lá pro meu segundo ano, daí chegava assim, segundo ano primário, né? Chegava, professora, ela falava assim, já sei.
Então, ela falou assim, então, terminando a aula, você vem cantar uma música aqui. Daí Legal, pô, o mais barato é que eu sou tímido, mas sou muito tímido, né? Sou. E daí fala assim, daí eu falo pra Patrícia fala assim, você é tímido? Você é tímido? Sou, mas assim, no palco eu não sou tímido, mas eu sou tímido. Ó, quando eu era adolescente, a gente namorou, eu, o Anés, que era o contrabaixista, e o Dedei, né? A gente morava em Santo André, daí a nossa escola ficava perto no Colégio de Freira. E a gente ia na saída lá, ver as meninas e tal. E um dia elas iam jogar lá no ginásio que tinha lá, no ginásio municipal. Nós fomos ver. A gente se apaixonou por 3 meninas que jogavam vôlei. Era a Rosiana Paim, Rosiana Guirelli e a Cláudia. Daí a gente pegou o telefone, vamos telefonar, vamos. Daí depois de 2 dias, um dia seguinte, eu não lembro, daí vamos ligar, ligamos. Daí estavam as 3 juntas, né, assim. Daí eu chegava assim pra Cláudia. Cláudia, se Dedê te pedisse namoro, você namoraria com ele? Namoraria, então vocês estão namorando. Enéas, fala com a Rosiana. Daí, Rosiana, se fala, você... né? Mas o Enéas foi sacana, porque eu tava afim da Rosiana Guirelli. Putz, trocou. E ele falou assim... passou a perna. O Enéas falou antes, filha da puta. Sacaneou. Ele foi sacana, bicho. Ele foi sacana. Ele chegou e falou assim, Rosiana, se o Rui pedisse você em namoro, você aceitaria? Ele falou, você é a Rosiana Paim? Eu fiz assim pra ele, não. Ele falou, ela falou assim, sou. Então vocês estão namorando. Eu falei, daí ele falou assim, agora você tem que fazer a minha, né? Pô, fala com a Rosiana. Ele falou, pô, mas eu queria... Daí eu falei, Rosiana, Guilherme, seu Anel não quer, puto. Mas daí o que aconteceu? Eu namorava a Rosiana Guilherme, a gente ia pivete. Você acabou ficando com a Guilherme mesmo. Fiquei com a Paim mesmo. Porque, espero que ela não ouça, né? Mas eu comecei a gostar dela. Espera que ela ouça. Comecei a gostar do cara se salvando, né? Eu não consegui entender várias Se coisas. salvando, Daí a gente ia namorar, mas a gente era pivete, a gente não tinha onde namorar. A gente foi namorar uma vez na rua, parou um carro assim, falou assim, eu sou do juizado menor, vocês são muito crianças para estar namorando, blá, blá, blá. Daí nós fomos para um prédio, no último andar do prédio. Estamos 3 namorando lá, né? Assim, dando uns beijinhos, umas coisinhas assim. Dando umas coisinhas E um assim. pedido por telefone. Bem pouco. Cara. Vocês sempre iam uns três Sempre os casais? 3 casais, E namorando naquela época era vamos ver? Pegar na mão. Não, era beijinho. No máximo uns encostos, entendeu? Mas não tinha também de ficar mexendo, não tinha. Assim, nessa idade, com essas 3 namoradas. Mas daí o que aconteceu? A gente foi lá, daí chegou os zeladores. O que vocês estão fazendo aqui fora daqui? Essas criançadas, não sei o que lá. Daí nós fomos aonde? Na capelinha. Tinha uma igreja e do lado da igreja tem a capela. Daí fomos namorar lá. Daí chegou o sacristão, o padre falou assim, fora daqui, aqui é um lugar de respeito, vocês são muito crianças namorando, puto, como super, né? Bom. Escorraçado. Então, por falar nisso, daí a fiz- gente crescer... Voltando agora pra carreira. As raízes vão Não, lá. Compositor. eu só vou falar o seguinte, que essa Rosiana Guilherme, eu fiz muita música pra Rosiana Guilherme. Pra namorar desse amigo meu, entendeu? Que era o que você queria, É. mas Que era da tua... E aí tinha o mesmo nome da sua O namorada. meu mesmo nome, pegava Rosiana, mal, né? Rosiana, é mesmo. E eu gostava dela, fiz ela fazer a música. Mil noites, por você eu fico 1000 noites na bebida. Por você, sem você eu sou um revólver sem bala, é uma poeta, casa né? sem sala, Isso nessa um viajante fase. sem mala. Nessa fase, nessa fase aí. você Porque... você escrevia essas letras nessa fase. então, Com mas que sabe por que eu idade? falei isso? Com 7 anos? Aí não. Aí eu já tava namorando, eu devia ter uns 12 anos. 11, 12. Ah, não, eu porque sei, tava falei, bandinha. gente. Já tinha uma bandinha. Não, Little Boys. uns 12 anos. Menino precoce. Mas sabe por que eu falei isso daí? O gancho, qual que foi? O gancho foi justamente o quê? Eu falei que eu sou tímido, e sou. Porque depois que ele terminou com ela, eu falei, eu vou me declarar um dia, eu vou me declarar com ela. E um dia eu tô passando assim, eu vejo ela saindo da escola, eu nem tava com intenção de vê-la, né? Falei, agora eu vou falar. Daí passei assim, ela vai atravessar a rua, na hora que eu vejo, passo correndo assim. Nem falo com ela. Ela nunca soube. Tá sabendo agora, né? Não, aliás, ela soube. Ela virou, a gente ficou amigo no Facebook, os amigos de Santo André. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu falei pra ela. Ela falou, pô, que você não me falou? Eu falei, pô, agora. Agora já foi. Agora, bicho. A vida já seguiu. Mas né? ela foi uma
primeira musa, assim, real, em carne e osso, né? Porque a primeira foi a Marisol, né? E a Rita Pavone. Rita Pavone. Quando ela veio pra cá pra cantar, eu comprei até uma fotografiazinha dela no jornaleiro. Meu irmão tirou um sarro. Daí escrevi, com amor para Rui de Rita Pavone. Assim, como se ela tivesse mandado Bora O nome da música. Nossa, vida. Vamos pro Agora tronco. isso já enraizou, já tá virando um tronco. Vamos a gente falar sobre sua constituição profissional, como está sendo a construção bom. da carreira. Então, E para, né, para superar os obstáculos do caminho, sua motivação, ou o propósito que faz você seguir em frente. Qual foi a sua formação, né? Bom, daí... Você já falou um pouquinho. Então, daí que a primeira bandinha foi essa daí, né? Do Little Boys. Daí me convidaram para eu participar do Grupo OEL, que era um grupo... Como é que chamava o grupo? OEL. OEL? OEL. 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 Eu era o mais novinho, né? É engraçado ser o mais novinho, depois ser o mais velhinho. Mas eu era o mais novinho. Era tipo, como eu tocava violão. E a Vilma agora ficou famosa, inclusive, né? A Vilma? A Vilma era ex-mulher da Gal Costa. Não teve um negócio lá, aquele rolo? Ela era muito amiga, é até hoje amiga da minha irmã. Elas tiveram até uma bandinha antes da gente, que era as oncinhas, e uma tocava. E a Vilma era muito louca, bicho. Assim, ela era muito louca mesmo. Ela tinha umas coisas assim, ela namorava o Délcio. Vou contar essa história que não tem nada a ver, mas porque é rápido. Porque a Vilma que me chamou para fazer parte do Grupo El. Porque ela namorava o Cláudio Pitrilo, né? Que era médico, psiquiatra. Eram vários psiquiatras e se juntaram ao mentor musical, que era o Rogério Duprat. O Rogério Duprat era o cara da Tropicália. Ele saiu da Tropicália quando ele falou que a Tropicália estava sendo consumida. E tinha essa coisa na época do Marshall McLuhan, da aldeia global, do antropofagismo, tal, Macunaíma, essas coisas. E ele saiu disso daí. Ele queria uma coisa assim que não tivesse nada a ver com nada de mídia, né? Mas acontece que a gente começou a tocar em vários lugares, né? Fomos tocar na Dercy Gonçalves, no Chacrinha, no Flávio Cavalcante, na época. Mas isso com o Little Boys? Com o Grupo OEL. OEL, né? Grupo OEL. OEL. Mas a banda OEL era um barato porque na época, por exemplo, era tudo ao vivo, né? Eu não tinha essa coisa de... Então eu vi coisas assim incríveis. No festival, acho que de 68, a gente tocou, que era uma música... Obra pra todos. Só tinha essa parte assim. Ópera pra mim. Daí eles jogavam umas bocinhas de plástico assim na plateia. Né? A gente ia com uma coisa assim que a gente usava uma coleira de cachorro. Uma coleira de cachorro assim, com os pregos. Né? Daí punha como se fosse a Estátua da Liberdade. Mas daí a gente punha salsichas assim nos pregos. Eram umas coisas bem loucas, né? E ia lá pra tocar, só que não tocava. Era Isso o quê? Em que ano? Era som concreto. Isso daí foi em 1968, 69, 68. 68 mesmo, 68. Eu tinha o quê? Tinha 15 anos, por aí. E é um barato que... Então, e daí as músicas, não tinha música, era som concreto. Era Décio Pinhatari, que fazia na época poesia concreta. Ele também, ele às vezes agregava junto, chegava junto. Renato Teixeira ia sempre lá ver os ensaios, chegou a participar. É mesmo. E o Renato Teixeira, ele fez uma música, parece que com o Pedro Osmar, e participou do festival que tiraram eles. Que a música era um negocinho assim. Eu lembro que, não tem nada a ver se eu pensar em Renato Teixeira hoje, né? Que assim, era assim... Mary Jet Loura Morto Blue, Mary Jet Loura Morto Blue, Funny Girl, Love Hell, Mary Jet Loura Morto Blue. E não saía disso. Mary Jet Loura Morto Blue. E não parava. O pessoal começava a jogar as coisas, vaiar pra caramba, mas não parava. Arrancaram eles do palco. Adolescente. Isso aí foi um barato. Eu lembro quando, no festival de 68, quando os Novos Baianos chegaram assim. Eles chegaram assim no cantinho assim, a gente ensaiava lá no teatro, né? E a gente tava ensaiando, passando as músicas, que não era nem música, né? E daí chegaram eles assim, chegou Moraes Moreira, a Baby Conselho e o Galvão.
Só os 3 chegaram, assim, com umas mochilas, tudo meio encardidão e tal. Ficaram lá no fundinho, assim. E daí eles tocaram as músicas, aquela música lá. Você pode fumar baseado. Baseado que você pode. Até hoje eu gosto dessa música e toco ela, né? E... então, Pode fumar baseado. E eu gostava muito deles também. Daí virei fã deles, né? Os Novos Baianos. E... Cara, você convivendo com... esse pessoal era um barato, né? Aí, bom, daí sobre a coisa da... Então, daí minha ideia musical, daí eu sei que uma vez falaram assim, pô, você precisa mostrar essas músicas, vai na gravadora lá, vai na ECA lá, que você vai mostrar pro Borba, não sei, era o tal de Borba. Daí eu fui lá. Daí eu mostrei umas músicas pra ele, ele falou, pô, essa música é legal, mas sabe o que é? Tá faltando assim um refrão nela. Você quer que eu faça um refrão nela, assim? Daí, porque vai ficar mais grudando. Não lembro se foi Amanhece, foi uma música antiga que eu tinha, né? E daí eu pensei assim, eu falei, pô, mas eu acho que ela tá assim, né? Eu era bem purista, ainda sou, acho que não tem nada a ver. Eu não queria assim, eu queria realmente viver de música, mas depois eu vi que eu tinha medo disso daí. Por quê? Porque eu fiquei pensando, pô, os caras, o Marco Nanini e o Coisa, viveram do teatro, fazendo Mistério de Irma Vap durante 30 anos. Pô, você sempre fazer a mesma coisa. Você, né, ter aquele compromisso diário e fazer sempre a mesma coisa. Então, eu falei, não, eu acho que o sucesso para mim, e a música, o sucesso para mim na música é o seguinte, ela serviu para eu ter uma relação mais suave com as coisas que eu não concordo, que me fazem triste, que me fazem sofrer nesse planeta, sabe? Com a coisa da expectativa social em relação a você, e você ter que... não, né? Eu faço muita música que fala sobre isso daí, né? Sobre você fugir dessas imposições, sabe? De família, de sociedade, de sistema econômico. E então a música serviu para mim justamente para amenizar essa minha relação com o planeta mesmo em si, né? Então é isso daí. Então, para mim, o sucesso é esse. Né? Eu nunca pensei assim, pô, viver de música. Legal viver de música? Sim, se eu puder viver de música com as minhas composições, tocar quando eu tenho vontade, assim, não tocar muito, não tocar toda semana, tocar assim em público uma vez por mês, tal, entendeu? E uma coisa assim tranquila. E eu acho que o sucesso para mim é esse daí, entendeu? Viver de música é o quê? Você vai cantar em restaurante, vai tocar sertanejo, vai ser eclético, tocar tudo, vai fazer baile, vai fazer formatura. Não dá, bicho, não dá. Porque para eu tocar música assim, cover, eu preciso amar muito. Eu preciso amar. Daí eu gravo na minha cabeça, aprendo e tenho uma porrada de música assim que fazem parte de mim, que tem a ver comigo, que eu posso fazer, pô, eu faria essa música, gostaria de ter feito. Não fiz, então eu canto essas músicas, né? E aí você já faz a sua releitura também. E faço a minha releitura, exatamente. E é interessante também essa coisa da composição, né? Porque eu tenho assim, por exemplo, eu sou muito chegado em canções que eu estou fazendo, sabe? É como se... É quase a ideia do filho, né? Assim, quando você tem uma música assim, você terminou a música, você no seu quarto assim, você praticamente não vai cantar aquela música, né? Não vou chegar no quarto e cantar Amanhece, eu já vou, entendeu? Ou se você tivesse qualquer música assim que eu sempre toco quando vou tocar. Eu gosto de mexer nas canções que eu estou fazendo, porque ainda não nasceram. Parece que quando a música já está pronta, ela já está no mundo. Já não te pertence, bicho. Eu costumo dizer também o seguinte, é o que eu penso, a música muitas vezes pertence muito mais à pessoa que está cantando naquele momento do que o compositor que fez. Porque está servindo, às vezes, o compositor de repente já está em outra. E para aquela pessoa, se ela está cantando com amor e com sinceridade mesmo, assim, sentindo como se tivesse sido feito para ela, é como se tivesse feito por ela. Então, é muito mais... Por isso que eu acho que é a única arte, assim, que você se apossa, e você se apossa, né? Você se apossa, você faz uma releitura mesmo, né? E a música passa a ser sua. Como algumas músicas, realmente a gente se identifica tanto que parece nossa, né? Parece que a pessoa trouxe uma coisa nossa, né, pro isso, mundo, né? E tem as músicas de determinados momentos da vida, né? Essa também. fase eu ouvia muito isso. Isso mesmo. Agora tem canções que grudam na gente e não sai mais, né? Não sai mais. Aí é de alma, né?
E tá eu tenho linda. canções que eu cantava em 1970, doei nunca mais cantei. E depois, de repente, eu tô lá vendo, né, minhas relaçõezinhas de coisas que eu cantava lá em 1970, por aí, 80. Bom, Rui, 90. voltando então aqui para nossa árvore musical. Já tô 80, não Né? já... Não, Descer. não é uma questão Ah, cronológica. né? Antes de Cristo. A Tudo questão certo. agora é Agora nós vamos subir falar o o quê? tronco e Agora- aí já tem esses primeiros galhos, as primeiras folhas, né? Peraí, deixa eu só puxar uma coisa do tronco aqui, Vai voltar. que eu sei que faz Quem quer parte da voltar? formação, que é a banda Terra. O Grupo Opa, Terra, isso Grupo mesmo. Terra. Esse Grupo Terra foi assim, né? Isso é importante. Foi uma aqui o coisinha. primeiro de Mogi Ah, que eu participei, né? Grupo Terra. Grupo Terra tinha um pessoal que cantava aqui, mas um compunha. pouquinho, não, voltando ainda mais no Owen. Oel. Esse podcast vai ter 3 horas, né? Ele estourou? Como é que foi a... Não, estourou que a gente foi tocar no Flávio Cavalcante e daí estragou, né? Para dizer, eu ia falar aquela outra coisa. Estragou. Estragou. Né? Por quê? Porque daí ligaram pro Davi Nasser, era um jornalista assim muito ultradireita na época, e o Flávio Cavalcante ligou pro Davi Nasser assim no ar, era ao vivo, né? E daí o Davi Nasser falou assim, era a época da repressão, né? Esse daí é tudo comunista. Eu sei que o pessoal ali, aquele lá, ele falou assim, que é o mais velho, que era o Paulino, ele fazia psiquiatria. Puta cabeça, bicho, ele era o mentor, assim, filosófico da banda. Né? O Rogério Duprat era o mentor musical. E, Ao vivo, Rede Nacional. ao vivo, Rede Nacional. Ele falou, esse daí faz... Paulino, eu conheço ele, faz psiquiatria. O cara tem a ficha dele. E daí, assim, no bastidor, Nossa. o Paulino falou, pô, tu não pode, tô perdido. Pô, não pode, isso daí tô... Né? Ele tinha já um nome, assim, ele estava Nossa, terminando... falando que ele era comunista. Que ele era comunista e tal, que pá, e ali isso daí era coisa de comunista, porque não tem música nenhuma, é uma coisa horrível isso daí que eles fazem, né? E realmente, depois a gente fez umas canções assim, que era justamente para ser vaiado, né? Eu lembrei do negócio de ser vaiado. Explica melhor. Então. Lembrei, não, foi a mesma, a gente fez, tem um festival aqui em Mogi da Amba, né? Esses já são os galhos e folhas, né? isso aí. O reconhecimento. Não, mas puta, não, mas sabe o que é? Antes de vir para Mogi, né? Acho que em 1969, 70, teve um festival de música em Santo André, vou participar. Fiz uma música horrível, uma música babaca, bicho. Eu fiz com a minha irmã, era uma música tão boba, e era a época que o pessoal tá efervescendo na coisa política, né? Eu fiz uma música que era Juntinhos iremos, na mesma calçada, que eu virava valsinha, no final levei uma puta vaia. E os filhos da puta, vocês Era vão sacanear, eles classificaram a música, eu ia tocar de novo. No outro dia, eu falei pro meu irmão e pra minha namorada, era uma japonesa, a Luísa, né? Eu falei, eu não vou. Ela falou, você tem que ir, eu classificou, eu falei, a música não presta. As coisas que eles estão tocando, eu tô defasado, usei defasado, não usava, mas falei assim, pô, eu tô por fora, horrível essa música. Eu falei, Luísa, pelo amor de Deus, japonesa, você ensaiou comigo, você vai cantar. Puta que... Mas daí o que aconteceu? Ela cantou mesmo, ela cantava mal. Foi horrível. Foi vaiada. É uma pegada punk rock. Fiquei assim fora, sabe? Fiquei fora sem ver. Construindo a imagem, né? Chegou uma hora que eu fui embora. O pessoal mais novo romantizando, né? O Grupo Terra. Ela terminou comigo depois disso. Terminou com você. Pô, eu também tava na hora, né? Eu namorava, assim, durava 2 semanas no máximo. Né? Eu tinha uma listinha de todas as namoradas que eu tinha. Uma porrada, bicho. Ficava assim, tudo coisinha besta. Mas aquela primeira fase, né? Cara, E tem uma coisa, bicho. tinha. Eu também tenho, eu 15 também dei anos, fruto. 101 já. Mas Aí- o fruto, vamos às flores. Vamos chegar no Né, grupo tudo bem. Terra As aí. flores, então. É, Não agora- chegou no grupo Terra. Não, Sabe pera que é? aí, já deu, Ai, tá calma rolando. lá, calma Grupo lá, Terra, calma lá. né? Ainda é galhos e Mas folhas. antes do Grupo Terra, teve Agora um negócio sou que, eu. pô, eu namorei uma menina, eu tinha 16 anos, eu namorei a Udi. A Udi era a Maria do Carmo, o apelido dela era Udi, lá em Santo André. Posso falar rapidinho? Foi a primeira vez que eu fui aqui.
Eu fui muso, inspirador, pô. Caraca. Ela fez, olha ó, tocava só. muito. Ela fez Essa Udi aí, depois Ela ela foi morar na França. Compôs pra você. Depois, ela compôs pra mim. E ela tem tinha uns registro 22 disso? anos. Ela tinha uns 22 anos, eu tinha uns 16. Mas aí você já tinha virado cisne? Que não, na infância você já Não, tava era, meio patinho feio, já era cabeludinho, já escondia a orelha, já era bonitinha, já virou tocava muso. tal, já era bonito, já fazia um sucesso. Já conhecia seu poder. Sedutor, né? Já sabia. E ela se apaixonou por mim, e daí ela fez uma música, mas eu, não gostava dela. Eu achava legal porque ela tocava violão, eu tinha uns peitos bonitos, também achava bonito. Era toda gostosa. Lembrou da infância. Lembrei da infância. Mas daí posso ficar rapidinho a música que ela fez pra mim, não tem nada a ver, sabe assim? Porque foi muito legal. Mas assim, foi uma música assim que, acabou um pouco comigo, né? Porque ela morava longe pra caramba. Mas aquela compôs pra você não vai lembrar, né? Não, lógico que é essa daí que eu vou lembrar. Porque eu não fiz pra ela não foi musa, porque... E você foi o muso dela. Toca aí, toca aí. E depois ela fez uma marca de roupa muito famosa, Carmin, sabe? Não sei se você conhece. Carmin é mulher milionária. Ela vinha para o Brasil aqui, morando na França, vinha para o Brasil de Mercedes com motorista, tudo uma figura. Mas ela fez essa música para mim quando ela tinha seus 21 anos, eu tinha 16, assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui dá. E ela tocava legal. Você é meigo, tão calmo, calado, despreocupado. Se está comigo, parece fazer questão de não ficar a meu lado. Se faço algo que possa agradar-lhe, a reação é um sorriso sem jeito. Conclusão, você não é um namorado perfeito. Não quer saber de andar um pouquinho, nem pra me ver. Não sei se faz só pelo prazer de me ver sofrer. Quando os meus olhos não saem dos seus, com pouco caso você finge não ver. Mas foi bem feito, quem foi que mandou eu gostar de você? Linda. Perto, né? Bonitinha, né, essa música? Mas ela era meio estranha. Ela tava sofrendo. Ela tinha uma prima, Jussara, lá de Ouro Fino. Puta, era linda, bicho. Eu fiquei apaixonado. Eu queria fugir com essa Jussara. Tinha uma motinha. Eu queria mesmo mas fugir com ela. Mas a Jussara não compôs pra... Não, Jussara não, ela foi lá. Aí você que compôs pra Jussara. Também não compus pra Jussara. Jussara queria outras coisas com ela. Mas aproveitando o gancho, então, e essas várias floradas ao longo da vida, né? Chegamos no momento Flores. Flores! Não, daí teve o grupo E aí Terra, aqui é falar um pouquinho assim, o que te inspira a compor, né? Você falou aí das muitas musas, mas aí, por exemplo, a canção Pico do Urubu, Amanhece, as que você vai apresentar várias, aqui. Né? O que te leva a compor, né? O que te leva E quando você sentiu que você floresceu como artista, que a sua árvore floresceu e que as pessoas viram suas flores? Sabe, tipo, quando a árvore floresce, puta que bonita que tá essa árvore. Então, eu acho que foi justamente por aí. Teve o Bar O Seraisto, que era primeiro bar com música ao vivo, em Mogi. Com música ao vivo, com palco, já com tava na night. luz, tudo. Ficava ali em cima, onde eu conheci o Celcinho. O Celcinho do Barato Total. Ele veio para Mogi, mineiro, veio para Mogi para cantar nesse bar. Primeira vez que eu vi o Celcinho, assim, cantando com luz e tal, cantando suave, bonito, falei, pô, que carinho, que mineirinho, né? Pior, namorava a Tetê, que foi também grande inspiradora de muitas músicas também, e ela começou a gostar dele também, a bichinha. Bom, mas isso daí não tem nada a ver com as flores, isso daí foram espinhos. Eu cheguei pro Celcinho e falei, Celcinho, você gosta da Tetê? Ele falou, não, é amiga minha, o jeitinho dele, né, bem suave. É amiga. Eu falei, então fica andando muito com ela, Celcinho, eu posso pedir pra você? Ele falou, Rui, fica sossegado. Daí eu comecei a tocar lá também, né, e lá eu comecei eu não tinha muita música assim dos outros que eu sabia mais as minhas. Comecei a tocar minhas músicas. Tocava sempre as minhas músicas, tal, as que eu estava fazendo. O que me leva a compor é compor, entendeu? Assim, essa necessidade que eu te falei de
de amenizar essa passagem por esse planeta, sabe? Tornar mais suave, mais lírica, mais confortável, sabe? Que é difícil, né? Difícil. Se eu pensar nas coisas, eu adoro viver, né? Mas tem coisa que para mim é difícil conviver. E aí, Nesse bar aí que você falou, que você sente que você floresceu. Será isso, que ali as pessoas começaram daí foi o Bar Total também, né? Mas quando foi ali no Será Isso, eu comecei a fazer uma coisa assim, a pessoa fala, porra, você não... Você tem essa música aí e tal, que o pessoal começava aí sempre, começou a cantar juntos. E ele falava, você não tem essa música aí para a letra? Ah, ele pediu a letra. Não põe a letra? Tal. Põe. Você não põe a cifra? Eu falei, põe. Puta, mas era difícil, que tinha que parar nos intervalos, ficar... E daí eu resolvi fazer o quê? Eu falei assim, fazer o seguinte, eu com o Marcinho Moura, também era do Grupo Terra, que foi também que um incentivava o outro a compor, ele, o G, o Egídio, o Rosa Branca fazia parte, a TT fez parte uma época, Mihaly, a Vinha, nossa, fomos tocar num lugar com umas velas, tinha um vestido branco, começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo. O cara largou a flauta, o Rosa Branca largou a flauta e começou a bater na perna dela. Aí em São José que a gente foi tocar com esse grupo. mas aí grupo você Terra. trouxe uma música pra gente poder Ah, degustar sim. como Tá, fruto, né? Bom, mas daí, pera só um pouquinho, que é importante agora eu falar. Depois do Grupo Terra, que foi maravilhoso, daí teve também o Grupo Leva. Leva porque era uma leva. Quem chegasse para assistir fazia parte do grupo. Então era super porrada de gente, bicho, era muita gente. Mas daí eu fiz parte, daí na época da faculdade eu fiz parte de uma banda muito legal, que era o Cactus, que era uma sigla, que era conjunto, né, artístico, com temas unicamente sociais, Cactus. Então a gente fazia, e a gente levou a cantata de Santa Maria, isso daí Fez na época da faculdade de quê? repressão, de jornalismo. Mas aí era a época da repressão fudida, então a gente ia tocar em várias escolas ano de foi isso aí? periferia, isso daí foi 1974, 75... Tá. E a gente foi tocar no Tuca, inclusive no Tuca, aí a pessoa falou assim, Santa Maria de Quique é a história dos operários chilenos que foram massacrados em 1906 pelos militares e tal, né? E a história é terrível, né? E eu sei que daí era Chile, né? Uma banda chilena, Quilapá que fazia, e a gente fez a gente não, quando eu cheguei no Cactus, eles já tinham feito uma versão em português, era assim uma cantata, então eram canções, né? Tinha charango, tinha as coisas, os instrumentos. E tinha o violão também, eu tocava violão, cantava também, junto com as pessoas. E tinha o seu João, que era mais velho, ele era narrador da história. Ele ia contando e daí entremeado. Muito bonito essa cantata de Santa Maria de Quique. Mas a gente fazia assim, eram 3 atos. Só que antes do terceiro ato, a gente fazia dar uma parada assim, porque falava assim, eles estão aí. Então a gente fala assim, bom... Agora a gente vai voltar para terminar. Daí não voltava, a gente saía fora. Corrido. E, nossa, era muita perseguição, bicho. Porque eu sempre fui assim... Verdade nenhuma. Eu sempre fui de esquerda, assim, desde os meus 14 anos. Eu era em Santo André, na época ainda, que era bem bobinho, né? Milede, meu primo foi lá uma noite lá, passar lá. Daí ele começou a conversar para mim. Ele já era de esquerda. Né? Ele falou assim, Rui, como é que você pode ser... Você está entregue à burguesia, tá um burguesinho. O que você vai ser na vida? Sua camisa. Você falou para mim que você faz a camisa lá com a Dona Maria. A Dona Maria era a mãe da Luísa, aquela que cantou, a japonesinha. E o pessoal lá, né, meio burguesinho mesmo, de Santo André, tinha que fazer a camisa com ela. Tinha que mandar fazer a calça no Lázaro, que era um costureiro gay, sabe? Tinha que comprar sapato na Spinelli, na Rua Augusta. A gente pegava o trem, eu, o Enéas, comprava aquele sapato. Daí ele falou assim, você está totalmente errado, pensa bem os operários e tal, blá, blá, blá. Ele era mais velho, fez minha cabeça na hora. No outro dia seguinte, eu não tinha vergonha de sair com aquelas roupas. Comecei a andar esculachado. E daí aqui em Mogi, o Maurício fazia parte também, que era a turma do lixo, né? Que era os marginalzinhos. Mas a gente fazia, a gente era menor, né? De menor, como diz hoje em dia, né? Então a gente era tudo menor. Então a gente distribuía os panfletos nos trens e tal, e corria da polícia, né? Nossa, também corri muito da polícia. Daí comecei a ir passeata. Quando que você veio para Mogi?
Ó, em Mogi eu vinha desde criancinha, vinha passar o Natal, quando eu acreditava em Papai Noel, na casa desse meu tio. Ele, Miled, quer dizer em libanês, né? Quer dizer Natal, né? Porque ele nasceu no dia 25. Então ele fazia uma festa de Natal muito legal. E com árvore grande, e os adultos davam os presentes pra gente, e a gente ia dormir, eles iam na Missa do Galo, daí a gente acordava, Papai Noel já veio, olha ali e tal, aquele monte de presente, daí chamava, eu sempre achava estranho, mas Papai Noel, daí Tia Nésia para Rui. Putz, que Papai Noel é esse que passa recado? Mas igual, o que o Papai Noel me dava? Meu pai falou assim, Papai Noel te deu quase tudo. É que ele manda a pessoa... Eu falei, não estava colando mais essa história. E aí você morou, você veio morar em Daí, Mogi? não, daí eu vim morar na época que eu fiquei... A gente era muito amigo, o Maurício, né? Aí vim morar na época da faculdade. Eu vim morar... Um pouco antes mesmo, eu fui fazer tiro de guerra aqui. Vim morar porque a gente se dava muito bem, a gente viajava juntos de carona, a gente tinha um trato, a gente ia viajar, o Maurício era um pouco mais velho, ele já era mais escolado que eu, né? Mais malandro e tal. Ele falava, nós vamos viajar de carona. Eu falei, então, vou pegar um dinheiro lá com meu pai, né? Vamos quanto? Semana que vem? Ele falou, não, mas não pode levar dinheiro, não. Como não? Vamos viajar. Primeira vez que fui viajar de carona. Ele falou, não, ele não pode levar nada de dinheiro, a gente tem que pedir as coisas. Que você é burguesinho, vai querer tudo na mão. A gente tem que se descolar. Então a gente ia mesmo pedir as coisas, pedia carona, ia. Aí eu fiz o Amanhece também nessas canções assim, que esperando carona, né? Que legal. E daí, bom, depois do Cactus, daí comecei a tocar. Você falou do Leva, tem uma música sua que fala, né? Uma leva que me de leva, gente, que me leva. Que é justamente E essa música, essa daí também tem uma linha musical que fala muito sobre isso, né? Essa daí, minha vida passou meio despercebida, era uma visão, quase a impressão de uma outra vida. E essa vida passou como passa uma vela. Uma vela passou como passa uma leva de gente que eu sou que me leva. Né? A poesia dela é essa daí. E é muito isso daí, assim como eu vejo assim mesmo. Muita gente passa pela vida e é levado por circunstâncias assim que nem faz parte da gente, né? A gente vai por caminhos assim que as circunstâncias nos levam, né? Então essa leva de gente que nos leva, né? De um monte de formas, várias formas. Rui, você é um borbulhar, uma coisa... Eu acho que você sabe, cada planta, né? Mas é só aquelas árvores que são meio... como tá chama? jorrando ainda. Não, pra sempre, né? Que são meio... Como é que é o nome, gente? Cipó. Não, mas vamos deixar ele falar um pouquinho do Pico do Urubu. Senão vai acabar o podcast, ele não vai nem tocar, ele não vai nem falar. A posição da música. Pico do Urubu. O Pico do Urubu, a história dela é muito louca, bicho. Por quê? Porque tem uma história mais louca ainda, porque eu morei uma época, meu pai era meio safado. Depois, quando eu tinha uns 20 anos, eu descobri que ele tinha uma outra família. Ele tinha mais uma mulher, uma enteada, tal, e a gente começou a morar lá, porque a gente começou a trabalhar com ele, e a gente começou a morar, porque virou uma república lá. Com a outra família. Com a outra família. Mas virou uma república, ia uma moçada lá e tudo, a gente começou a ir lá. E eu lembro que daí eu tinha um quarto meu assim, e daí eu tinha feito essa música aí, o Pico do Urubu. Né? E um dia, isso daí foi em 90, isso daí já foi em 92. Foi antes de eu vir para morar para cá, né? Meu pai morreu em 94 e a gente veio para cá daí para fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas, com sorvete. É verdade, né? Sorveteiro. E daí o que aconteceu? Daí eu fiz essa... Pico do Urubu é o seguinte, bicho. Eu vou falar antes da história assim, que eu tô passando assim, e eu comprei uma escaleta. Porque eu comecei a estudar piano. Eu fiz um curso, curso não. Tem em São Paulo, ali perto, na Vergueira, tem a Escola Municipal de Música, que formava músicos para a orquestra. A inscrição você fazia, e daí você tem que fazer uma prova, que era uma prova de percepção musical. Você não precisava conhecer nota, nada. Você tinha que falar, essa nota na aqui... ULM daí, ali, né? Você ia assim lá no Aliança Artística, né, que eram as provas, ia um monte de gente e tal. E eu entrei. E daí, mas não tinha piano. Então, você tinha que estudar piano complementar. Eu escolhi viola, né? Viola de arco, né? Um violino um pouco maior. Mas tinha que fazer... Escolhi canto lírico também, que eu fiz um pouco.
e tinha que fazer o piano. Só que eu não tinha piano, mas eu comprei uma escaleta, que o dinheiro dava para comprar uma escaleta, aquele, sabe, escaleta? Então, daí o que eu fiz? Pô, Pianinho de sopro. mas daí eu falei, pô, como é que eu vou usar as duas mãos se eu vou tocar, soprar, tal? Daí eu arrumei um lugar assim, daí foi uma ideia, bicho, porque depois eu vi depois aqui em Mogi, eu vi a Juliana. A Juliana foi numa festa que teve lá do pessoal. Ela levou a escaletinha dela, acabou comigo. Por quê? Porque eu comprei uma bexigona, bicho, uma bexigona grande. Eu tinha um fole de lareira, assim, aqueles fole. E daí eu fiz Botava o quê? no pé. Eu fiz um furo na bexiga, né? Então, um furo da bexiga eu pus num cano que saía do fole. E o outro furo da bexiga eu pus na escaleta. Escaleta de fora. Então eu soprava assim, enchia aquela bexigona. Nossa, que Aí engenhoca! soltava. Eu enchia a bexigona e começava a Uma tocar, gaita né? de Daí fole, dava mas pra é uma tocar. escaleta. Daí quando tava esvaziando a bexiga, eu legal, apertava gente. o fole, né? Um dia meu pai passou ali. Você é louco mesmo. A bexigona, eu tocando aquela bostinha. Né? E eu tava tocando justamente, ele tinha o Pico do Urubu na escaleta. E ele tinha passado uma vez, assim, que eu tava tocando na escaleta assim. Ele falou, nossa, música linda, acho que é a música mais bonita que você fez. Ele falou pra mim, eu nunca esqueço que ele falou isso daí. E era a melodia do Pico do Urubu. O Pico do Urubu eu fiz quando eu morava nessa casa aí. Essa casa, ela tinha uma escada, era um sobrado legal, ela tinha uma escada de madeira. Passos do porão. Mas no porão, a história também tem história esse porão. Mas não dá pra contar tudo, Não. bicho. Não, fala do Pico Vamos do pro Urubu, Pico que a gente Pico do quer Urubu. ouvir a música. O que acontece? Eu vinha pra Mogi no final de semana, né? Porque eu já gostava da noite de Mogi e tal. A gente... Nossa, você sabe, né? Até tempo do Patusca, antes ainda do pedágio e tal. Pedágio. Depois que veio o Baratotal também, o Baratotal no Olegário Paiva. Arte. Eram muitos lugares, Alquimia, né? Bom, mas daí, o que acontece? Eu vinha pra Mogi, a gente vinha jogar bola. Muitas vezes a gente ia lá no Pico do Urubu, ficava lá naquela viagenzinha, vendo o pessoal voar, né? Eu tinha um amigo meu, o Marcão, que ele voa até hoje, né? Então eu ia lá e ficava trocando ideia. Depois do futebol a gente ia lá. Passava a tarde lá, esperava o entardecer. Isso daí é ingrediente dessa canção. Porque, na época, eu comecei a namorar uma pessoa, eu estava meio assim com a Tetê e meio já começando um pouco com a Patrícia. Você namorou a Tetê? A Tetê, mas a Tetê era... Não a Tetê. Não é TT Não, Espíndola. não. A Tetê era uma pernambucaninha, bonitinha. O pai dela veio com o Padre Melo na época, ele foi reitor da universidade e tal, e ela veio burguesinha demais, ela era, né? Tinha motoristinha particular. Mas eu gostei dela. Eu trabalhava fotografia com colunista social na época, Mutsu Yoshizawa, que era japonês, que era super inteligente ele e tudo. Mas eu não era mais burguês. Eu trabalhava com isso, não era mais, já era de esquerda. Mas volta pro Pico do Urubu. Pico do Urubu. Não, eu fui falar da TT, né? Por quê? Daí eu tava com ela assim, e eu sentia assim, tanto a TT quanto a Patrícia, uma com ciúme da outra e tal, e eu me sentia preso. Então a música, ela falava muito sobre isso daí, né? Ela fala sobre isso daí, de você... Que responsabilidade é essa que você tem de prender alguém, de aprisionar alguém, de exigir relatório de alguém? Você está se tornando... Para de ser musa e começa a ser delegado, patrão, né? Então, eu comecei a fazer essa música aí, que é Pico do Urubu, que era isso daí, né? Bora desfrutar desse fruto. Os frutos. Se você tivesse em sua casa ou a condição de ter em algum lugar uma asa para eu me locomover, eu viria e levaria muito mais. A minha vida com você eu levaria muito mais. Porque isso daí pra mim vem assim como uma ideia de... A condição de ter já é a sua intenção,
né? De ter uma asa na sua casa, para você dar para a pessoa que você conheceu, para ela voar, né? Você não pode ficar com a chave da prisão dela, nem você tem que. Quando eu comecei a namorar mais maduro, eu falava isso daí, ó. Só que eu vou fazer o seguinte: você fica com a chave da sua prisão, eu fico com a chave da minha, e não vamos se aprisionar, sabe? Você nunca vai me dizer, antes de você me dizer que você não me aceita, a gente se separa, né? Antes de acontecer, de a gente querer moldar e modificar o outro, a gente está se assassinando pro nosso amor. Então, vamos ser o que a gente é, né? Então, esse daí da intenção de você ter uma asa, a condição de ter, pelo menos a condição de ter uma asa, né? Então, essa canção ela é inspirada nisso e a coisa... Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa. Isso daí de parece que voar sem asa também tem essa coisa assim. Com essa minha ex, a gente tinha isso. A gente ficava em casa meio viajando, meio, sabe, bebendo e tal, fazendo coisas leves só. Coisas leves. Não, no máximo, né? Uma coisa que a gente gosta, que, né? Eu não fumava, então eu economizava o pulmão para poder fumar uma coisa melhor. Mas aí você pode cortar também. Se for passar a escola. Não tem corte. Estamos degustando. Então o que acontecia? Né? Por esse pedaço aqui fala disso, né? Fala disso. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vai. Porque quando a gente viajava, fumava né? Eu queria ficar em casa. E ela queria ir para as baladas, queria sair. Entendeu? Por isso que essa parte, né? Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa. Se você tivesse em sua casa ou a condição de ter em algum lugar uma asa para eu me locomover, eu viria e levaria muito mais. A minha vida com você eu levaria muito mais. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece que voar sem asa me prende em casa enquanto você vaza. Parece me prende em casa. Se você tivesse em sua casa ou a condição de ter em algum lugar uma asa. Pulsante! Pico do Urubu, porque eu terminei essa música lá no Pico do Urubu, entendeu? Vendo o pessoal voar, né? Asa Delta, juntou as coisas, entendeu? Então, por isso que a música ela tem muito isso daí, ela não é direcionada a uma coisa só, né? Ela são vários ingredientes, é o que a gente viveu. Então, são compositores, coautores das canções, as pessoas todas que vivem com a gente. Daí o Xerox, né? A cidade inteira, né? Não, todo mundo, né? O Rui com essa, mas assim, é junto uma galera. Xerox, um monte de gente já gravou, né? Tribo gravou, depois o Celso gravou antes. Celso também. Depois o Tribo Brasil, né? A Dami falou que tá gravando, não tá? A Dami, né? Pediu também. A gente entrevistou ela, mais falou que tá gravando. né? Eu vou gravar também. Demais, cara. Mas então, Pô, bicho. E assim, é meio óbvio, meio redundante que eu vou perguntar agora o nosso momento. Quando a gente volta, né? Da semente, a sua árvore vai crescendo, floresce, gera seus frutos e você derrama sementes. E os frutos trazem novas sementes. Esses frutos geram novas sementes. E essas sementes, é claro, todo mundo que você já influenciou, que germinou a partir dessa frutificação, de ter comido seu fruto, né? Sim. E como é que é isso para você, cara? Como é que você vê, assim, essas sementes que você gerou e que germinaram por aí? Como é que você vê isso aí? Outros artistas germinando a partir de você como referência, né? Isso, e quando eu canto assim, as pessoas cantam junto comigo, né? Assim,
essas canções, pô, é muito, muito legal, né? Porque eu não sinto eu sinto todo mundo, sabe? Parece que nós fizemos, nós que estamos cantando naquele momento, somos autores, claro, somos todos, porque serve para... Essa música ainda serve para mim até hoje, claro, porque ela não essa daí é atemporal para mim, ela sempre vai servir, porque a minha filosofia também, né? Que essa música carrega. E assim como todas as canções que eu faço, sabe? Assim, elas carregam a minha filosofia. Eu tenho música Quem que que eu... você influenciou, você acha? Essas sementes que você gerou por aí? Só Seus filhinhos. Dos episódios que a gente fez, quase Bom, todos, se todos não esse ruim todos. foi falaram citado, de mim. gravado. Eu não sei se você sabe, mas... Eu também Total. sou uma influência, assim. Eu falei, nossa, mano, primeira vez que eu vi Pra o todo Rui mundo tocando aqui, na praça. Na praça, isso Não, mesmo. Não, e olha, eu posso até E falar aí uma... o Rui, eu falei, pô, que legal, né, cara? E eu queria aprender as suas músicas para tocar nos congressos. Tipo, a gente estava lá em João Pessoa. Aí a galera, né, cada um sacava a sua música lá, um Gilberto Gil. Aí eu falava, puta, mano, podia saber tocar, né? Ia tocar um Rui aqui agora, ia arrebentar. Assim. E é um barato... Não, e olha, Fala. Rui, assim, falar aqui uma coisa, cara, então, que eu senti bem claramente agora. Você influenciou não só outros músicos, outros cantores, outros compositores que vieram aqui, a gente entrevistou, né? Posso que falar uma coisa, cara? Esse cara aqui, que teve a ideia desse podcast Árvore Musical, ele pirou que esse podcast era para ser totalmente musical, assim como está sendo aqui. E agora, Eu sentindo queria mais e trazer mais os a sua instrumentos. energia... É o cara, grupo você, terra do Rui, né? assim, espalhou essa vibração, essa frequência nessa cidade, nessa galera, Eles entende? achavam E que coisas... eu falava demais. Na... Aí eu falei, tá bom, Não, vamos espalhar, mas porque eu essa preciso de parte é vocês. verdade, essa parte é verdade. Essa parte de falar demais precisa menos. Mas ele queria uma coisa louca, caótica. Mas que eu fiquei Sabe, gravando, assim, Isso tanta foi hora, eu assim, com a minha fosse- sim, E a gente, cara, vamos com calma, porque não é todo mundo que entra nessa. Mas você, cara, você é isso. É isso. Então, tipo, eu tenho certeza que ele também é um filhinho, também. Eu lembro uma também vez eu é tocando semente, cara. essa música numa praia, assim, lá em Paraty, perto lá da Deserta, mas era Nossa. Como que chama lá? Cajaíba, né? Cajaíba, onde eu morei. Vou tocar uma música de um compositor da minha cidade. Nem sabia que você era de Santo André, né? E a galera curtiu, assim, foi muito legal, muito especial. Você barato. morou um tempo lá também, né? Morei na deserta. Cajaíba? Quando eu, Coisa morei na música. Cajaíba, mas eu morei... Deserta. Hã? Você É na morou na deserta. deserta? É onde eu fiz a Tem casa uma de música pano. que ele fez. Né? Ele Casa de morou pano, aqui porque eu um morei tempo. numa barraca de Você acampamento. morou. 1 ano e meio lá. Alexandre Eu e a Paraty, TT, né? Saudade das noites de Mogi. É. Nossa, aqui é um clássico Dessa- também. A gente quando foi pra... Essa música é linda. Essa música é linda. Então, a gente quando foi pra... eu tenho A gente foi pra Depois eu- morar no deserto, eu fui fazer um tratamento com um amigo meu que morava lá em Rogério Custódio. Ele era flautista e tal, muito bom. E era amigo meu da adolescência de Santo André. Ele foi morar em Paraty. Eu precisava tratar os dentes, eu fui, vou lá com ele. Tava sem grana, fui lá com ele. Daí ele falou, pô, e fui eu e a TT, né, que era minha ex. Daí ele falou assim, pô... E a gente... então a gente ia morar num sítio do irmão da TT, em Barbacena. Ele tinha um sítio lá, a gente queria sair do sistema, sair da cidade. E daí o Rogério falou, pô, por que vocês não vão lá com o Zé Paulo? O Zé Paulo tá precisando de um casal lá. Tá? E mora ele, a mulher dele e o filhinho. E o pastor alemão. Fomos. Vamos. Conversamos com o Zé Paulo, fomos. E daí foi muito louca a história, porque a gente saiu em julho lá, uma canoa grande, motor, e quebrou a canoa, quebrou o eixo De dela. Paraty pra lá. É de Paraty pra lá. Eu falei, puta, vamos morrer. E, puta, porque parou, o motor não funcionava, daí ele foi com a remo pra voltar, pra ir parar numa praia ali, que era no Sono, sei lá onde que era. Sossego. Eu acho que é Praia do Sono, parece. E Sono é daí, do outro lado. daí ficamos 2 dias assim lá, eu fiquei só de short, passando maior frio. Bom, eu sei que daí arrumou, fomos pra lá. Fomos pra lá. Nossa, lá era demais, bicho. Lá, daí eu já tava tocando aqui em Mogi, né? E sentia muita saudade de Mogi, lógico, porque lá era deserta mesmo. O rapaz ficou um pouco, ele era mais velho que eu, até que bem mais, e daí ele deu uma hérnia nele, ele foi
foi operar lá no Rio de Janeiro, daí ficou só eu e ela, a gente tinha que andar 12 horas para chegar e pegar uma carona ainda de barco, para chegar em Paraty-Mirim, daí pegar outra carona para ir para Paraty, Caraca. para pegar um dinheiro lá, que esse meu primo aí, o Maurício, eu tinha uma sorveteria com ele no Tatuapé na época, e eu larguei para ir com a TT para Deserta. Bom, ficamos lá e daí a gente morou numa barraca de acampamento, que era muito mais segura até do que a casa que eles moravam, porque lá tinha muita cobra, muito borrachudo, né? Então, ali que a gente aprendeu. Agora a sessão importante, que é a sessão de sobrevivência na deserta. Didática, né? Então, lá eu aprendi o quê? Lá tinha muito borrachudo. E o pessoal usa o quê? Óleo de soja mesmo. Os caiçaras todos usavam óleo de soja, os burguesinhos mais assim usavam óleo de Johnson, as menininhas e tal. A gente usava óleo de soja mesmo para borrachudo. Eles não conseguem apoiar. Muito melhor do que repelente, né? Porque é natural. E é natural, sim, né? Mas é menos, né? Menos do que repelente, né? Bom, mas daí então... E a música Fiz a Casa de Pano. Daí um dia a gente brigou. Assim, brigou todo mundo. Acho que porque eu queria tomar leite, mas o leite era só pro menininho, né? O Pedrinho, tadinho, Pedrinho, mais bonitinho. E daí eu fui para... Eles falaram e tal, a gente brigou. Eu falei, tá bom. E daí eu fui lá pra barraca, fiquei de pé assim, peguei o violão. Daí eu comecei a fazer uma música triste, assim... Né, que era, eu acho, né? E tinha um gato, 2 cachorros e a gente achava que era o mesmo beija-flor que vinha, sabe, toda manhã lá. 3 horas da manhã, o Zé Paulo, pescador, passava do lado da barraca. Pô, tem um notívago, boêmio. Era a hora que eu nem pensava em dormir, eu tinha que acordar, 3 horas da manhã, para visitar a rede, porque tinha uma rede armada. Meu dedinho já adormecia, eu ficava aquele dedinho adormecido até aparecer o sol. Bicho, aquilo lá me incomodava, mas tinha que fazer isso daí. Sei, ele amortecia, acho que ele não, amortecia mesmo de manhã. Nunca mais amorteceu, acho que de manhã, eu não suportava, até hoje, ó. Não tem uma lógica. Mas até hoje, só o dedinho, eu não lembro nem qual era. Acho que adormecia, a ponta dele assim, adormecia. Acho que era esse daqui mesmo. Não, eu achava terrível. Quando eu tocava berimbau, o dedinho amortecia. Mas por quê? Você pegou a rede da pesca? Não, imaginando frio, gelado. É um frio. Problema de circulação. Do que eu saía. Na rede, aí não circulava, né? Não, porque eu sempre gostei de viver na noite, né? Assim, gostava de passar a noite claro, tal, jogando, ouvindo música, tocando. Muito eu, o Maurício, né? A gente era sempre companheiro. E o que acontece? Eu não gosto de acordar cedo. Não gosto, bicho, tenho pena de mim. Sabe quando você tem pena de você? De manhã, eu tenho pena de mim. Eu acordo cedo assim, eu estou acordando 15 para as 8. Puta, quando eu vejo que é 7 ainda e pouco eu tenho que acordar... mas tudo bem, acordo, daí já tomo banho, já tô super animado. Mas você tava triste lá, cheio de óleo, triste, com o dedinho dormindo. Dedinho dormindo, aí já não tava mais dormindo, porque era de manhã. Frustrado, meio leite. Depois de brigar por causa do leite. Por causa do leite, que eu tinha comprado leite, tinha trazido. Você bastante, né? Aí eu falei, pô, mas tem um pouco pra mim, né? Eu tô acostumado a tomar café com leite, né? Desde pequeno. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu desmaiei, porque... Fiquei 2 horas sem comer, porque tinha que ir para hóstia, né? Minha mãe era italiana, bicho. Era assim, de manhã, ela acordava a gente já com uma tigela de café com leite, com pão picado, que era chamado de sopinha, e queijo. A gente enchia o rabo daquele negócio lá, ficava, né? E, pô, na primeira comunhão, 2 horas sem comer, Desmaiou. bicho. Eu desmaiei. Nossa, que vexame. Mas daí a música... Daí o Casa de Pano, né? Terrível, bicho. Não esqueça que esse desmaio feio, né? É ruim, né? Começa a ficar tudo pontinho preto. Eu lembro quando eu te conheci, você falou que naquela época às vezes estourava a corda e ficava um tempão, né? Faltando uma corda Isso. do violão e a habilidade de tocar sem corda, né? Não, e daí eu por exemplo, afinava o violão de um jeito que não precisava de todas as cordas. Tanto que daí tem muita música que eu uso só assim, sabe? Poucas... Eu gosto muito de notas assim, a se adaptar, né? Que massa, cara. Mas daí Casa de Pano que eu fiz na Tristeza, né? Porque o Zé Paulo falou, você tem que fazer uma cerca aí, hein? Por causa de cobra. Aí eu falei, mas cobra não vai entrar na barraca. Ele falou, mas vocês têm aí o Avancê, que vocês ficam aí e tal. Melhor fazer... E eu falei, não, fazer amanhã, né? E ele falava assim, a cerca é pra ontem, né? Ele falava, e sempre a porta fechada, né?
que para não entrar os pernilongos, os mosquitos borrachudos. Então por isso que tem a ver a coisa da... Então é assim, ó. Mais um pouco. Minha casa é de pano. Já gastei minha voz, falei tanto, gastei minha voz. Minha. Aí Plínio, deu me tempo, faz rir. deu tempo de pôr o cartão aqui agora. A gente vai chegar na seiva. Vamos lá. Então vamos lá. Peraí, é só Cantar rapidinho assim. O Plínio, o ruim é orgânico. Vamos rapidinho. Minha casa é de pano. Não. Ritmo de frevo. Triste, E ritmo né? de frevo, né? Eu fiz muito frevo, né? Tristeza punk, né? Casa de pano. Eu fiz muito frevo, né? Porque eu passei o primeiro carnaval que eu passei em Salvador em 76. Saímos em 2 bugs daqui. Essa história também é muito boa, hein? Ó, resumindo, foi Rui. Cara, Flinco, Rui da Flui. Flui, é? Ah, mas meu nome mesmo, assim, meu nome artístico, assim, primeiro era Rui Raimui Fly Flui. É? Rui Raimui Fly Flui. Porque eu ia tocar num lugar, a pessoa falava assim, ô Mui, Música, né? você é um Mui? Eu falava, não, sou o Rui. Mas pode ser Rui, Mui, fica legal. Daí eu falava assim, você é o Rai? Eu falava assim, pode ser também. Rai. Fly. Aí eu pus Flui. Rui, Rai, Mui, Fly, Flui. Entendeu? Meu irmão Dedê Código do Diego. Dedê, esse é legal. Nome grego. Vamos a música, vamos fazer ela. Casa de Pano, né? Que foi o nome do primeiro CD que eu gravei. Vou logo na música, Já vou estamos fazer. falando dos frutos aí, ó. Minha casa é de pano, não tem palha nem telha. Traz a cerca de ontem e uma vela acesa. Vela acesa porque não tinha luz, não tinha energia elétrica, então tinha que tomar banho no frio. Nossa, tem uma água mineral ali atrás, mas era muito gelado. Nossa casa é aberta, mas tem porta fechada. Guarda os sons da deserta, nossos sonhos de estrada. Era um mar revoltado quando saí, deixando em Paraty a saudade das noites de Mogi. Não saio mais daqui, era um mar revoltado quando saí, deixando em Paraty a saudade das noites de Mogi. Tenho 7 amigos, fora os que não conheço, e no 7º dia durmo que não mereço. Se vier muito peixe, se a semente brotar, troco meu sonho urbano por um braço de mar. Era um mar revoltado quando saí, deixando em Paraty a saudade das noites de Mogi. Não saio mais daqui, era um mar revoltado quando saí, deixando em Paraty a saudade das noites de Mogi. Cara, juro que eu me Fantástico. transportei pra Cajaíba. É a Cajaíba. vibração, esse lugar é Sabe que essa incrível, né? música aí, ela é uma música... Ela é uma música... Senti assim, cara. Impressionante. Cajaíba é lindo aquele pedaço. Esse litoral norte aí, até Rio de Janeiro, acho que não tem coisa mais linda. Porque tem tudo, tem cachoeira, tem, né? Sim. que aqui- Não, e ficou preservado porque a Rio Santos passa longe, né? Isso mesmo. Bem. E sabe que essa música aí faz parte de uma trilogia, né? Você sabe a história, trilogia de 4 canções, né? A trilogia. Essa não, Só amanhã. Trilogia de 4 canções. é a trilogia de 4 canções, porque é uma intercambiável. Por exemplo, a primeira seria o parafuso. Ah, parafuso. O parafuso, quer ver muito rapidinho, vou legal. cantar rápido. Pode ser? Sou Aguenta? como Vai, aquela Então, peraí. versão. Rock and roll. Porque eu toco esse daí Essa é linda, eu gosto muito. assim. Sou como um parafuso espanado que não se ajusta nessa porca velha enferrujada, boca travada, encravada nesse chão. Sou como um parafuso
espanado que não se ajusta nessa porca velha enferrujada, boca travada, encravada nesse chão. E olha que eu cresci um menino forte de morte, olha que eu nasci para ser alguém. Mas morrer secado por 4 paredes me virou pro avesso, começo só depois cair no mundo para descobrir. Sou como um parafuso. Essa daí seria a primeira, né? Quando o cara se descobre um parafuso espanado, né? Por quê? Porque eu sempre achei essa coisa assim, se descobre parafuso espanado, porque eu achava muito essa coisa assim, né? O cara ajustado e tem o desajustado. O ajustado, ele não tem liberdade. Preso. Porque ele tá preso, ele tá super ajustado. Agora o parafuso espanado, ele fica ali. Ele fica sambando, né? E daí essa daí seria a primeira. Solta, né? Daí a segunda seria... Ele desistiu, ele vai se suicidar lá no quintal, né? Que é a música assim. Terminou. Daí, terminou mais um dia, agonia real. Jogo mais água fria e me afogo no quintal. Terminou mais um dia, agonia real. Jogo mais água fria e me afogo no quintal. Deixo um caderno esse som que acabei de fazer pra você, mas não vale sofrer. É o jeito que as coisas vêm, do jeito que as coisas são. Oh, mais um dia, agonia real. Então essa daí seria a segunda. Se, por exemplo, ele tivesse tido a oportunidade de ir para Casa de Pano, essa daí Não existiria. não existiria. Não existindo essa daí, não existiria a terceira, que seria a quarta, que é depois que ele daí partiu para outro plano, Por isso que seria essa aqui. Também esse ritmo. Depois da porta, né? Depois da porta, um novo sonho. Depois do sonho, despertar. Realidade, tremor de terra, um maremoto, um vendaval. Depois da serra, um anjo louco a me esperar, me guardar da noite, desvendar os mistérios, me lançar do outro lado dessa miragem. Viagem que não quer terminar, viagem que não quer terminar, miragem que não quer terminar, miragem que não quer terminar. Daí. Nossa, Cara, senhora, entrou inspiradíssima. É. muito, um mago, né? São as 4 da Olha, trilogia. eu vou sugerir o seguinte. Olha, De ordem, capítulos. a gente faz o final do podcast e aí continua gravando. Até o Paulo O Paulão já. Olha a cara do Paulão. A gente só faz o final para ter o final na gravação, porque senão... mas a gente tem o Paulão. Quanto Rui, tempo? deixa eu te falar uma coisa, Rui. Não Como é temos que mais você tempo. sente a sua seiva? Porque, ó, acabei de ver, o Rui é aquela figueira que raiza e que... Não é, cara? É um coração que tem- pulsante, Não, né? claro. As raízes É viram cajueira, troncos. figueira, que tem na Bahia, que é um quarteirão E inteiro. são várias árvores. Vocês são Uma várias. floresta, né? Cajueiro. Sabe aquela Cajueiro, figueira né? que cai Cajueiro. aquelas raízes e vira um tronco? Hã? Sabe aquelas? Ah, isso daí tem mangue. Isso, Mangue. não Assim, é verdade, pode É que ser. tem aquelas uma coisas só aí. que vira Eu morei várias, em Construção da Barra. Ela é uma Tinha- que tem vira Tem, várias. que vai... É gigantesca. Ela é maior gigantesca, ela vai árvore. virando tipo, um Mas, quarteirão inteiro, assim, Horizontal. ela vira, parece várias árvores, mas é E uma tem árvore. uma floresta só de uma Nossa, árvore, Rui. né? É. Tipo assim, Por o isso é galho do dela cajueiro, sai, o galho dela sai Desce e pro cai chão. umas raízes Eu do não- galho então- dela e vira um tronco. E viram Aí outras árvores, a mesma viram árvore. outras árvores. E você é essa coletividade. E aí, como é que você sente a sua seiva, cara?
a seiva que te nutre e a fotossíntese que você faz. O alimento. O alimento dessa Como que é sua árvore viver musical. da música, da arte. Como é que é viver financeiramente disso? Como é que é viver não, então- espiritualmente disso? O que te alimenta? Então, O que alimenta essa sua árvore musical? Eu acho que essa coisa assim de viver da música, como eu falei, eu não vivo da música, né? Eu vivo pra música, assim. Por quê? Porque não é só aquela coisa de você fazer aquilo por obrigação ou para você trocar. Porque eu fiz fotografia, eu amo foto ainda, mas eu fui fotógrafo profissional, né? Durante um bom tempo. Mas eu fazia o quê? Eu fazia só foto, a gente saía para viajar e tal, fazia foto de um tronco, por exemplo, a gente ia para o laboratório, a gente tinha um laboratório preto e branco, e fazia umas coisas assim, coloria as fotos, tal, com viragem ou com solarização. E o que acontece? Puta, amava, mas o que aconteceu? A gente começou a querer ganhar dinheiro com fotografia. Então a gente fazia uns pôsteres, também era legal, assim, fizemos muito pôster aqui em Mogi, São Paulo também. Mas fomos trabalhar em São Paulo e começamos a fazer o quê? Casamento. Começamos a fazer aniversário. Começamos a fazer, porra, bicho, daí chegava no laboratório, a gente chapava um pouco, e falava assim, puta que pariu. Aí queria Chapava, daí pô, fazer o como é que trabalho a gente... artístico não Lógico, é a gente isso, queria né? viajar, Vamos pirar nisso. pegava papel fotográfico assim, jogava álcool, amassava, ele jogava álcool, punha fogo, daí revelava. Nossa, ficava um negócio bem louco, sabe? Ficava simétrico e assimétrico ao mesmo tempo, muito legal. Daí o que aconteceu? A gente se afastou da fotografia, porque a gente começou a ganhar dinheiro, viver disso, viver até legal. Aí você não quis fazer com a música mesmo. Daí com a música eu não queria, eu queria viver de outra forma mesmo, assim, a música, né? Queria continuar gostando, amando a música. Pulsante, Então a né? seiva para mim a seiva acho que é isso daí mesmo para mim. É continuar e eu sei que eu não vou parar, só quando de repente ficar mais louquinho, mais, sei lá, ficar mais... O mudo. E agora? Agora, Flim... Na fotossíntese. Cara, Fotossíntese. Falou Já é a fotossíntese e a floresta. Então já vamos para a floresta. Não, vamos para fotossíntese, não é agora? então, ainda? já foi. Já falou Já foi junto. agora. Eu juntei É. as Falou duas, assim as que duas, tinha- alimento, o A alimento seiva da que é árvore. isso, floresta. o parafuso tá solto. A seiva e a fotossíntese é o alimento, né? Sim, É. você se nutre, E assim, né? essa A previsão era nutrição, né? uma hora, né? Eu me nutro realmente dessa coisa, por exemplo, eu chego em casa assim, eu vou tocar um pouco, eu ligo o gravador, né? E começo a fazer qualquer coisa, fazer assim, qualquer coisa. Ai, tá, meu nariz. Nariz, ó meu nariz. Eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho um pouco de rinite às vezes. Mas é pouco. De noite eu não tenho, só quando eu vou dormir. Só pra acordar de manhã. Daí, E a sensação que eu tenho, pelo que você falou até agora, é que essa luz que bate na folha, que faz a fotossíntese, ela produz o próprio alimento que flui pela seiva, é a sua própria vida, né? Isso. As coisas que você vive, que essa interação, né? E a coisa da gravação, eu gravo, daí, por exemplo, vou patinar, eu fico ouvindo o que eu gravei, sabe? Fico ouvindo o que eu gravei assim. E daí tem músicas assim que falam, putz, me termina, entendeu? Tem uma coisa assim que você fala assim, você quer ouvir de novo. Então eu tenho ali gravadas, daí eu tenho priorizar e tenho prontas, né? Quase prontas para mexer. Então tenho algumas plays assim, umas playlists que eu vou ouvindo, né? E daí, a partir daí, mesmo o Pico do Urubu, eu tenho, até na fita eu tenho, quando eu comecei a fazer, sabe? Comecei a fazer um solinho assim, depois já tinha ideia, mas não veio a música inteira assim. Não veio ela pronta, veio já mais ou menos as rimas, sabe? Massa! Então... Então, bora. Rui, sobre Floresta. floresta, sobre biosfera. Você vai falar agora sobre a sua relação com a cidade, como você se vê, como você é visto dentro da comunidade local aqui e além de Mogi, né? Os artistas e além de artistas. Isso. Né? Qual a sua contribuição para você, né, se você sentir de trazer uma contribuição, uma mensagem para o seu meio, né, aqui para o coletivo, para os artistas, para o mundo, para todo esse... Eu acho que isso daí é coisa de você... da intenção musical, né? Eu percebo muito assim,
falo assim, pô, esse cara fez essa música aí para vender, né? Então, eu acho que a música, ela tem que vir mesmo assim, de uma crença sua, sabe? Nas coisas que você acredita, assim, no âmago do seu ser, né? Bonito isso daí, né? Âmago do seu ser. Mas é verdade, eu penso que, para mim, pode usar assim, para mim vale a pena. Vale a pena. Não é para eu vale a pena. Só se for para eu amar. Agora, sessão português. Gramática. Mas sabe que eu já fui revisor até de... primeiro emprego que eu tive foi revisor. Quando eu De fiz texto, né? estágio, fazia estágio disso para pessoal lá da USP que estava fazendo doutorado, ou fazendo TCC, ou fazendo mestrado. E você fazia? revisava. Olha, então eu adoro português. Tive o professor Seixas, não o Raul. Minha mas- mãe era tão crica que eu fiquei boa nisso. É. Mas é legal, acho legal. Mas é... não, isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe por que você falou assim, a coisa com o português? Não tem nada a ver, né? A história não tem nada a ver. Mas e a floresta? E os outros? floresta. Não sei o que a lá, floresta pra que te mim- rodeia. Você é uma árvore dentro de uma floresta. As várias Como que você comunidades, se né? vê nesse Comunidades coletivo? Como é reais, que você é visto virtuais. Esse nesse ecossistema. Ai, como eu me vejo, então. Então, você estava falando que é uma relação de... Bom, você é amado, né? Pra Você fala mim... aqui. Não, eu tenho também, realmente assim, você fala assim, pô, você tem alguma pessoa que você não gosta? Não tem ninguém que eu não gosto. Assim, que eu falo assim, pô, lógico, não gosto de Bolsonaro, não gosto dessas coisas assim, né? Do fascismo e tal, mas assim, amigos que eu tenho, que eu fiz aqui em Mogi, então tem uns que eu bloqueei, né? Aí a gente tá afinando. já Até é né? música, já é até uma coisa música. E agora associada. pensando bem, bem. mas são Do poucos. virtual, são né? poucos, é. Bloqueou no São virtual, poucos. no dia a dia ainda dá bom dia. Um até música, assim. Encontrei com ele, fomos tocar no mesmo lugar. Eu falei, pô, mas você... Ele falou, não votei no Bolsonaro. Eu falei, pô, mas você... Tudo que você postava era contra o PT e tal, né? Você não precisa ser PT, mas, pô, você... Eu falei, mas nunca votei no Bolsonaro. Não sei que todo mundo acredita que eu votei. Mas, claro, eu tinha bloqueado ele. E não desbloqueei, não, porque ele votou mesmo. Eu sabia que ele tinha votado. Mas já tive... bicho, eu não vou falar nomes, não. Não, melhor não. Deixa Melhor pra não. lá. Mas, Mas ô ele- Rui, mas- pensa assim, se sente a sua árvore musical que é gigantesca, Olha certo? ali, olha lá, olha lá. Tá dentro de um ecossistema. Torcicolo. Rui, você tá dentro de um ecossistema cheio de gente maravilhosa, assim, cheio de gente música. diferente Isso. e tal. Como é que você se sente nesse ecossistema da sua comunidade aí que você vive, que você convive? Que... Real e virtual, né? E é um barato porque essa coisa da música, ela estabelece, assim, essa quebra de barreiras, né? Então, por exemplo, eu tô tocando com as pessoas, tal, e no meio das pessoas, não é que eu me sinto, assim, mais velho que elas. Não, eu me sinto, muitas vezes, muito mais novo, assim. Porque eu costumava dizer, né, assim, por exemplo, antes de eu entrar, de fazer o concurso lá para trabalhar sério, desaposentei aos 57, né? Desaposentou. Desaposentei porque... Começou. Isso existe. Tem muita gente. É assim, tem eu- regras, né, para desaposentar. Não, desaposentei assim, porque eu nunca fiz bosta nenhuma. Eu sempre fui meio vagabundo, assim. Entendi. Sempre fui contra o trabalho, é mesmo, porque eu acho que assim, ó, a ideia que eu tinha, Maurício, a gente conversava assim, ó, você devia fazer assim, ó, ao invés de fazer tiro de guerra, eu fiz, ó, bosta de tiro de guerra, fiz 6 meses. Mas o Maurício falava assim, eu concordo com ele, eu falava, Maurício, tá certo. Devia trabalhar 5 anos só. Todo mundo era obrigado a trabalhar 5 anos. Ou menos, aí 2 anos tá bom. Teria emprego para todo mundo. O governo te daria o quê? Te daria uma casa para você morar, simples, te daria refeição, comida, assistência médica, pronto. Frugal. Você teria aquilo básico dos básicos, né? Se você quisesse, de repente, comprar um carro, você continuava o dia trabalhando. Porra, bicho, ninguém veio no mundo para trabalhar. Fica assim, é uma honra trabalhar. Que honra? É um pé no saco, bicho, trabalhar. Por exemplo, eu trabalho no banco, né, bicho? É 6 horas por dia, não trabalho aos sábados, tal. Né? Um trampinho leve. Eu preciso trabalhar também, porque ninguém me sustenta, né? Eu sustento algumas pessoas também. E tem minha cachorrinha também, que também depende de mim. Então, eu tenho que trabalhar, mas eu comecei a trabalhar mesmo. Eu tinha sorveteria, trabalhei em escola, tudo, né? Mas e com fotografia também, e vivia um pouco de música também, assim, tocando na noite, dando aula de violão.
Mas eu acho que, pô, bicho, eu acho que eu sou na época da antiga mesmo. Diz que antigamente, na época da antiguidade, era vergonha trabalhar. Eu acho que não é uma honra, não, se trabalhar. Não que você deva ser rico, mas, pô, bicho, você está vendendo a sua vida, você está se prostituindo para poder alimentar esse sistema doido. Esse sistema não tem nada a ver. Ou você é É. um agente de transformação, um espião Pode dentro ser. desse sistema. Sim, eu sou mesmo. Eu quero sou. minar esse sistema, eu não concordo com muita coisa, bicho, muita coisa. Então tem essa daí também. Então eu acho que... E aí essa relação com esse ecossistema é isso aí, é só ser e deixar É, ser, né? isso, e deixar Esse ser, lógico, fluxo. perfeitamente, deixar ser mesmo. Qual que é a sua mensagem para o mundo, Rui? Minha Pra mensagem gente para o mundo. fechar. Sua mensagem para o mundo. Últimas declarações. Se eu puder deixar a última declaração assim, que eu diria assim, pô, eu não sei, mas eu acho que você tem que, no máximo dos máximos nessa sua passagem aqui, viver a sua vida, sabe? Viver a sua vida. Se você puder ajudar as pessoas a crescer de uma forma de visão assim que eu acho, entendeu? Preponderante para mim, por exemplo, é você descobrir a sua essência, você viver a sua essência na sua plenitude, né? Eu acho que é o mais importante. Você não se submeter, ou você finge que você está se submetendo, né? E curta o que você vai trabalhar, pô, ame o seu trabalho. Quer dizer, eu não amo trabalhar no banco, mas eu adoro ficar lá, assim, fazendo aquele tempo lá, ainda mais conversando com as pessoas, atendendo, ou não atendendo, ou, né? Mas eu não fico chateado, falando assim, pô, amanhã eu tenho que acordar, não. É ruim acordar cedo, sim, mas acordar para trabalhar, não, vamos lá, né, bicho, vamos lá. Daí no sábado, deixa chegar o verão também, começa a patinar também, mais tempo. Agora, depois da cirurgia, eu vou poder patinar. Então, a minha opinião, minha sugestão para o mundo é assim, seja um pouco como parafuso, sabe? Não fique muito ajustado, não carregue. Quanto mais coisa você carregar, quanto mais responsabilidade você carregar no ombro, menos movimento você vai ter. Você tem que equilibrar tudo, então você vai ficando cada vez... Então, né, eu acho que, e para mim é isso daí, viva, deixa viver, não carregue a responsabilidade da vida de ninguém, não tente moldar as pessoas, seja você, se a pessoa gostar do jeito que você é... outra coisa que eu falar assim, eu acho que é interessante isso daí, você fala, mas você é radical. Assim, quando eu começar a namorar, eu falo assim, eu não tenho consideração por mim, eu não quero que você haja por consideração. Sabe assim, por exemplo, assim, e na época a gente está ainda com os hormônios assim, né? A gente fala assim, pô, você não teve consideração, ficou com a pessoa lá. Quer ficar, fica, bicho, fica, não tem consideração. É uma prisão a consideração. Fala assim, eu não fiz por consideração. Pô, se você puder encontrar alguém assim, você fazer tudo que você quiser, a pessoa também, você chegar velhinho e falar assim, puta, olha que legal, você me permitiu tudo e eu fiz tudo que eu queria fazer, né? Sabe, tudo mesmo, assim, lógico, é uma teoria muito boa. Na prática é foda. A prática é outra Precisa história. de umas 10 Mas eu acho que a gente vai evoluir para isso, Quebrando os Que paradigmas. satisfação enorme, Rui, ter você aqui. Quando até aconteceu isso daí, a gente tinha um relacionamento... a gente tinha um relacionamento aberto. Construímos uma casa lá. Uma vida só não basta para caber tanta então paixão, essa né? Vamos combinar Essa agora música. aquela parte que a gente faz o final Uma do vida só não programa basta e aí pra cada segue um. gravando. Mas, ó, né? tá dita aí a mensagem. A mensagem é mais isso daí que o Pim falou. Sabe, ele falou certo. É. Sabe o que eu fico pensando assim? Que é uma música que eu fiz, né? que Opa, é então esse é o Fuga em funcionamento, Massa. né? Assim, acho que é a minha filosofia mesmo, que fala isso daí. Uma vida só não basta para caber tanta paixão. Então eu fico pensando assim, a gente devia ser vários. A gente devia ser ter clones. Eu teria um clone que trabalharia para mim. Teria um clone que só viajaria. Eu seria esse clone. Que só viajaria. Entendeu? Então acho que é isso daí. Uma vida... né? Isso daí. Uma vida só não basta para caber tanta paixão. E às vezes é tanta desgraça, fuga em massa da minha prisão. Então é aquilo lá. Você tá com uma pessoa assim, né? Mas você... Também, pô, eu falo assim, amores não anulam outros. Novos amores não anulam os antigos. Quer dizer, você fala assim, você tem um filho,
Você tem o primeiro filho, você ama seu filho, ama. Chegar ao segundo, você não vai deixar de amar o primeiro porque você ganhou o segundo? Não, você vai amar também, porra. O amor é Mesma livre. coisa o amor, né? É isso daí, porque as pessoas amam, daí o seu antigo amor, você não pode nem ver, nem falar, nem tocar no assunto, porque... Então, eu acho que isso daí, uma vida só não basta para caber tanta paixão, e às vezes é tanta desgraça, fogo e massa na minha prisão, né? É quando o seu olhar acusa os mesmos ratos no porão, procuro em vão o seu abrigo e só encontro as trevas do seu coração. Então revolto a minha estrada e passo onde nunca passei. Prefiro avenidas largas, luzes caras onde me esconder. Porém se esbarro no espelho, de frente pro que eu posso ser. Eu vejo a cara que mascara aquilo que sou e que não quero ser. Só que é o contrário. Porém se esbarro no espelho, de frente pro que eu posso ver, eu vejo a cara que mascara aquilo que sou e que não quero ser. Entendeu? Fantástico. Então Infinito Rui! Infinito Rui. Viva! Uhul! 1h57. Nossa, Cara, Esse foi venceu. mais um Nossa, podcast venceu. A Árvore E faltou Musical, muita história, hein? uma isso é realização só brasileiro. Um monte EMAN de história em pra parceria com o Grupo Árvore Aê, Musical. obrigado. E o Rui vai voltar no próximo episódio. Vai ter Pronto, mais faço episódios questão. com E mais Rui. outro, e outro. Vai E questão. não percam dia 30 de novembro. Um episódio só não Presencialmente, basta no para teatro, caber tanta basta. canção. Tanta canção, olha só. Esse é um poeta. Esse Infinito é bonito, hein? Rui! Corta! Agradecimentos Continua gravando. à Secretaria Agora é de com o Cultura Paulo. de Mogi das Cruzes. Isso, que maravilha. E o Paulão ali, pô. Paulão aqui.